A bola não para, em edição extra, mais uma vez, para você que está ligado aqui no meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal, deixe seu like, canal do Fred Júnior, programa Bola Não Para, destacando mais uma vez o Palmeiras. É importante a gente falar mais uma vez da Sociedade Esportiva Palmeiras e, claro, de forma até costumeira, né? Eu comecei a cobertura como setorista do Palmeiras desde 2002, até 2017 na Jovem Pan, ou seja, aí foram 15 anos como setorista de forma ininterrupta. E agora estou de volta também cobrindo o Palmeiras através do Esporte 9 com o Alex Miller, na Rádio 9 de Julho, no canal do YouTube do Alex Miller. E nesse último final de semana fiz algumas entrevistas com o Gerardo Marino, né, com o Pedro Horta, pessoas ligadas à oposição do Palmeiras, e que deram aí visibilidade, pessoas tentando conhecer o canal, querendo saber um pouco mais dos bastidores do Palmeiras. Eu sempre tive essa preocupação como setorista, como tem tudo muito coletiva e tudo se fala as mesmas coisas, então eu sempre busquei aí esse lado da cobertura política, que é um pouco desgastante, reconheço, não é fácil, política de clube não é fácil fazer a cobertura, mas ao mesmo tempo é importante para você poder mostrar os lados, o que acontece dentro de um clube. E é isso que eu tenho feito aí na cobertura do Palmeiras. A oposição falou muito do que se disse, né, em virtude, inclusive, da entrevista coletiva da Leila Pereira na última quarta-feira, na véspera do feriado do 12 de outubro, no dia 11, e, claro, houve uma insatisfação muito grande da oposição, a oposição que reclama 26 conselheiros que foram aí tolhidos e ter o benefício do ingresso. Todo conselheiro tem direito a um ingresso para os Jogos do Palmeiras. Teremos aí Palmeiras e Atlético Mineiro. Mais uma vez, esses conselheiros não tiveram a oportunidade. E eu converso agora com o Guilherme Mendes, que é conselheiro do Palmeiras. E eu vou pedir para ele se apresentar também para quem está acompanhando a gente, para ele contar rapidamente só em relação ao tempo dele de conselho. Hoje, na gestão, na atual gestão, qual é a sua função, porque o pessoal é importante conhecer também o nosso entrevistado. Guilherme, muito obrigado por falar com a gente, aqui com a Bola Não Para, comigo em especial, mas quero que você se apresente para o pessoal que está acompanhando a gente. Um abraço para você. Fred, obrigado pelo convite, é uma honra e um prazer conversar com você, que sem dúvida dentro dos setoristas e da crônica esportiva é uma das pessoas que mais conhece o dia a dia do Palmeiras aí, em razão da tua profissão, do teu exercício profissional e da tua dedicação. Eu sou conselheiro do Palmeiras, exerço agora o terceiro mandato, eleito em fevereiro desse ano, né, reeleito em fevereiro desse ano, e estou na gestão num cargo de assessoria especial junto à presidente. Recebi esse convite quando, no ano passado, ela tomou posse como presidente do clube, não é? Presidente da diretoria executiva. Então, assim, essa é a minha trajetória dentro do clube. Fui eleito no início por uma chapa que hoje se configura como uma chapa da oposição, né? A antiga chapa Palmeiras Forte, e hoje mudou para todos Palmeiras, houve uma fusão, enfim. E já na última eleição, já me elegi por outra, que era a chapa da situação, né? Na época, a chapa do presidente Maurício Gagliotti, chapa em que a presidente se reelegeu, né? Na primeira eleição também, ela fazia parte da chapa Palmeiras Forte, e depois essas mudanças da política acabaram dando rumos diferentes aí para várias pessoas. Eu, desde o início, estive acreditando no projeto, né, naquilo que foi apresentado pela presidente, à época postulante, a conselheira, e aí seguimos nessa mesma diretriz. Então, meu histórico é um pouco esse. E até sobre isso, né? O que faz um assessor especial, Guilherme? Até para o pessoal que está acompanhando a gente, porque a gente sabe que hoje é uma gestão no Palmeiras, tem diversos assessores especiais da presidência. Alguns colocam, né? Para encaixar, como foi apoiador, para encaixar, cria-se o cargo de assessor para acomodar todo mundo e ninguém ficar triste porque não foi lembrado para um cargo de diretoria ou até mesmo ser assessor da presidência. Qual é a sua função na gestão e como você vê o cargo de assessor da presidência? Fred, o que acontece? A composição da diretoria executiva muda um pouco de acordo com a eleição do presidente, não é? Ele muitas vezes suprime algumas pastas, incorpora outras, cria outras, não é? Eu já fui diretor por alguns mandatos. À época, eu ocupei a diretoria de relacionamento com o torcedor, o presidente Tironi, depois o cerimonial com o presidente Maurício Gagliotti e agora a assessoria especial com a presidente Leila. Então, assim, a configuração do corpo diretivo varia um pouco de acordo com as determinações, os desejos, a configuração do presidente, não é?
As assessorias especiais, elas são ocupadas por diversos tipos de conselheiros, né, de pessoas. Então, você tem lá desde ex-vice-presidentes, você tem pessoas que ingressaram agora na vida política do clube, que por não terem a condição e a expertise já para desenvolver uma pasta com orçamento, com uma determinada finalidade específica, ficam ali assessorando a presidente e a diretoria em demandas que são apresentadas, né? Então, aí, respondendo a sua pergunta, eu, como assessor especial, procuro atender alguma outra demanda relacionada, muitas vezes, à minha área de atuação profissional, ou então a relação com determinadas entidades em que a gente tem alguma interlocução, né? Então, assim, fazendo uma atuação muito pontual e sob demanda ou sob solicitação da presidente ou então dos vice-presidentes, né? Normalmente, a configuração é essa. Agora, tem colegas que eu acho que também estão ali justamente para poder trazer uma carga de experiência, uma carga de história e para atuar também quando chamados, né? Não tem propriamente uma agenda específica, uma tarefa diária, não. Eles estão ali ao lado da presidente para que em determinado momento, caso seja necessário e caso ela repute conveniente, sejam chamados a opinar e auxiliar na resolução de um outro problema, né? Então, assim, basicamente é isso, né? Legal. Então, Guilherme, vamos aos assuntos aí, porque o Guilherme conversou comigo, falou, é importante a manifestação de alguém da atual gestão, eu falei, óbvio, e já deixo bem claro a todos que acompanham, eu sei que bastante gente acompanha, eu fico muito feliz da parte dos conselheiros do Palmeiras, estou aberto a todos, situação, oposição, neutro, quem quiser falar, fico à disposição, e para mim é sempre muito importante todas as manifestações políticas do clube do Palmeiras, que é algo bem interessante que eu acompanho há muito tempo. Então, Guilherme, assim, eu já te faço a pergunta, você está na gestão, como você, como conselheiro individualmente, viu a entrevista da última quarta-feira da presidente Leila Pereira? Porque gerou todo esse burburinho, todas essas participações, inclusive no meu canal, com entrevistas da oposição, por causa dessa entrevista. Você estando na gestão, qual foi a sua avaliação? O que você viu da entrevista da presidente Leila Pereira? Fred, eu acho que tem algumas questões prévias que talvez mereçam ser destacadas para depois a gente entrar propriamente no conteúdo, não é? A entrevista se deu numa véspera de feriado, né, numa data FIFA, em que o noticiário dos clubes estava parado por conta dos jogos da seleção brasileira, então é natural que uma repercussão, já que não havia assunto, né, para falar dos clubes, fosse maximizada, independentemente do conteúdo. Nós vamos falar do conteúdo. Estou falando um pouquinho do momento, né? E você, como jornalista, sabe melhor do que ninguém que o momento é muito importante para uma notícia, né? E aí eu comecei a ver nas redes manifestações em relação à entrevista, mas não vi a entrevista propriamente online. Fui assistir na TV Palmeiras, que tem lá a íntegra, não é, da entrevista, 1h05, 1h e pouquinho de entrevista. Fui ver a entrevista à noite, mas durante a tarde eu já estava lá, olha isso, aquilo, e um manda mensagem, Instagram e tudo mais. E aí eu primeiro me informei com base nas opiniões, né? Então, Neto, PVC, Mauro Betting, estou falando aqui de alguns jornalistas conhecidos e outros não tão conhecidos, de blogs e de portais da internet. Eu percebi aquela manifestação naquele momento, naquela tarde, bastante eufórica, e falei, bom, eu estou curioso, chegando em casa, vou ver a entrevista. Bom, cheguei a assistir a entrevista na íntegra mais de uma vez, e assim, para minha surpresa, no mérito, no conteúdo, eu particularmente concordo, acho que com 99% do que a presidente falou. E ali não tem nenhuma novidade que alguém que viva o dia a dia de um clube de futebol não saiba e não corrobore aquilo que ela disse, não é? Talvez o tom, talvez uma outra expressão, talvez um outro questionamento feito por ela ao jornalista, do que também não é muito comum, mas ela ficou muito clara aquela questão quando ela pede lá a apresentação do documento do patrocínio, depois, se você quiser, a gente fala disso. Então, eu não sei, são questões aí de estilo, né? Questões pessoais, mas no conteúdo, eu quero depois também ouvir a tua opinião. Eu não sei, sinceramente, ali qual foi a impropriedade que ela falou, ou qual foi o erro que ela cometeu. Por quê? Violência do país, violência de torcidas, dificuldade de contratação,
explicou os supostos conflitos de interesse. Quer dizer, a presidente tem uma característica muito clara, ela não foge do embate, não é? Ela não é de meias palavras, ela não é de ironia, ela vai para o confronto direto de ideias, de questionamento, respondendo claramente a questionamentos. Então, assim, eu percebi muita má vontade na interpretação das falas da presidente, foi isso que eu percebi. Percebi determinadas interpretações enviesadas. Essa foi a minha leitura depois de ter visto a fala como ela foi expressada, entendeu? A gente pode aqui debater e talvez você tenha uma opinião diferente da minha, mas no mérito não vi de verdade, não vi nada de impróprio, não vi nada de novo que pudesse causar esse alvoroço todo que essa entrevista veio a causar. E, inclusive, acho que em determinados casos a repercussão manipulou, porque colocou na boca dela palavras que ela não disse, tá? Palavras que ela não disse. Então, quais palavras? Isso é importante. Quais palavras? Não. Por exemplo, o que mais se falou, inclusive não só na torcida do Palmeiras, mas na torcida dos rivais, que ela teria dito que se ela saísse do clube, o Palmeiras ia para a segunda divisão. Em momento nenhum ela falou isso. Em momento nenhum ela falou isso. Ela disse que, caso os presidentes que venham a sucedê-la não sigam a linha de administração que ela herdou e seguiu do presidente Gagliotti, do presidente Paulo Nobre, o Palmeiras corre o risco de voltar para a segunda divisão, ou vai voltar para a segunda divisão. E isso é uma absoluta verdade. O Palmeiras hoje só está na condição e ganhando títulos e com uma saúde financeira invejável. Por quê? Porque ele tem uma gestão profissional que não foi inaugurada por ela, mas que ela sabiamente soube dar sequência. E o próximo presidente, seja ela reeleita ou seja um outro depois da reeleição dela, que por acaso não seguir esse caminho, fatalmente vai levar o Palmeiras a um decréscimo financeiro, a um decréscimo esportivo. Isso para mim é óbvio. E ela não disse em nenhum momento que ela é responsável pelos títulos ou que ela é responsável pelas vitórias. Pelo contrário, ela destaca muito bem isso e falou, olha, eu recebi uma gestão do presidente Maurício Gagliotti e acho até que ele se orgulha da linha em que eu segui e estou dando continuidade. Da mesma maneira que o presidente Gagliotti deu continuidade à gestão que ele recebeu do presidente Paulo Nobre, e isso é a vida do clube. O Palmeiras, ele é o somatório de acertos e erros de todos os que antecederam a gestão da diretoria executiva. Então, quer dizer, não existe gente que só acertou e também não existe gente que só errou. Cada um na sua medida, uns acertando mais, outros acertando menos, mas nós somos resultado justamente do quê? Da continuidade. E a fala dela foi essa, a fala dela foi, caso se mude o rumo adotado e que eu se perseguir e que eu continuo tocando, nós vamos retroceder. E eu concordo, eu não sei se você discorda disso. Eu não vejo outro tipo de gestão que não seja a gestão profissional, com responsabilidade financeira, com delegação de funções, com determinação técnica para a contratação, como é feito hoje. E se estivesse dando tão errado, nós não estaríamos colecionando tantos títulos, chegando a tantas fases decisivas de campeonato, por acaso. O futebol não tem acaso. Futebol tem acaso num jogo, num determinado lance. Agora, a novela, né? Não a cena, a novela, ela tem um final feliz se todos os capítulos forem sendo construídos diariamente com acertos. E o Palmeiras tem acertado muito mais do que errado, mas eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então, acho que essa foi uma fala que foi colocada na boca da presidente, que em nenhum momento expressa a verdade. Ela não disse isso. Mas quem? E outro cuidado que eu tive, Fred, até me alongando aqui, se você quiser... Fica à vontade, a gente fala os tópicos aí. Eu conversei com muitas pessoas e eu perguntei, você viu a entrevista? Não, eu não vi. Ah, eu li no blog do PVC. Ah, eu li na coluna do Jomir, do Mauro Betti. Ah, eu li no como é que fala? No Pó de Porco. Eu vi o vídeo de não sei quem. Eu falei, não. A fonte primária da informação é a fala. Tem que se ligar à TV, perder-se uma hora ou ganhar-se uma hora e assistir a íntegra da entrevista. Ali se forma a convicção. Ler pelos olhos dos outros nunca dá certo. E aí eu vi a gente dando opinião, fazendo postagens, fazendo críticas, que não viu a entrevista. Gente que não viu a entrevista. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito grave. Por quê? Da mesma maneira que eu tenho uma interpretação dos fatos, você tem outra, se eu repercuto a minha impressão muitas vezes pode não estar correta.
E eu vou acabar influenciando a percepção de outras pessoas. Então, acho que esse é um problema de hoje em dia, né? A pressa, o imediatismo das redes e tudo mais, a falta de tempo, a falta de interesse, faz as pessoas formarem opiniões e convicções sem terem sequer se debruçado sobre aquilo que elas estão falando. E acho que, nesse caso da entrevista, nós vamos tratar aqui ponto a ponto. Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. A mídia palestrina. A questão da exclusão dos jornalistas também, acho que aí também tem um desvio, entendeu? A gente vai falar disso, mas deixa eu parar, porque senão eu fico só falando sozinho e esse não é o objetivo, né? Não, vamos lá. Então, primeiro uma pergunta de curiosidade do jornalista Fred Júnior. Quantos da situação tiveram a mesma avaliação que você teve? Assim, você conversando com seus pares, com grupos, a gente sabe que posição tem grupo de WhatsApp, situação tem grupo de WhatsApp, da turma da situação, da atual gestão. Sinceramente, quantos têm essa visão que você acabou de falar? Fred, deixa eu te falar uma coisa. Eu não teria por que vir aqui conversar com você, me expor um ponto de vista que no momento é minoritário, e o tempo vai fazer justiça e vai demonstrar os acertos e as coerências das falas, se não fosse para falar a verdade. Então, vou falar mais a absoluta verdade. O que eu percebi, conversando com poucos, não foram muitos, porque teve o feriado no meio, eu estive fora, então é sempre a conversa de WhatsApp, aquela coisa curta. O que eu ouvi de comentários foi de que a entrevista ela não foi oportuna, não quanto ao conteúdo, mas quanto ao momento. Muitos falaram, a presidente deveria ter falado logo após a nossa eliminação, e foi falar uma semana depois. Muitos falaram, ela tocou de temas que não são aquilo que a torcida quer nesse momento saber, que são, sobretudo, a questão das contratações, dos reforços, né? Então, assim, houve uma manifestação basicamente dizendo que a entrevista foi inoportuna quanto ao momento, né? Oportunidade, não propriamente quanto ao conteúdo. Em relação ao conteúdo, não vi nada. Agora, uma coisa que aconteceu muito, e isso não é de hoje, aliás, isso já antecede vários presidentes, você sabe que muitas pessoas, elas não têm a característica de ter autonomia, de ter independência. Então, assim, num momento de crise, todo mundo se fecha. Num grupo desse de WhatsApp que eu tô lá, a entrevista, eu até mandei no grupo nosso, a entrevista da presidente está repercutindo muito. Um silêncio absoluto. E aí um manda notícia do Hamas, o outro manda notícia de não sei o quê, como se, num grupo do Palmeiras, esse tipo de notícia fosse importante. É importantíssimo, mas não para aquele fórum. Então, assim, eu percebi que muitas pessoas procuraram não externar a sua opinião, né? Procuraram não externar a sua opinião. Agora, se isso é uma demonstração de apoio ou de rejeição, eu não sei dizer, não estou ali no íntimo de cada um. Agora, com aqueles que eu conversei, muitos disseram, olha, ela falou o que ela sempre fala, e nós que convivemos no dia a dia do clube sabemos as posições dela. Então, quer dizer, não houve surpresa, não houve choque, não houve nada de novo. O que houve, talvez, foi uma repercussão distorcida. E isso, com certeza, e eu posso aqui pontuar exatamente aquelas pessoas que falaram dos blogs e dos portais que eu li, de uma certa maneira, manipular o que o presidente disse, né? Eu não posso dizer... Manipularam, Guilherme? Aí é isso. Manipular, eu tenho certeza, é pesado demais manipular, assim, porque... Não é nem um pouco pesado, e eu falo com muita naturalidade. O Fred, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi, por exemplo, e cito nomes, eu vi, por exemplo, o PVC colocando lá numa frase, numa manchete. A presidente cuspiu na história do Palmeiras. Aonde que isso aconteceu na entrevista? Você percebeu isso? Ao citar, então, assim, vamos falar da história, mas já que você citou, vamos falar. Ao citar que com a entrada da empresa em 2015, o Palmeiras, porque ela cita várias vezes, ela coloca, que a partir de 2015 que o Palmeiras se tornou vencedor, vitorioso. E isso não é verdade. O Palmeiras é vitorioso desde a sua origem, a sua história. Palestra Itália, que se tornou Palmeiras, arrancada heróica, ela generalizou a entrevista coletiva sobre torcida organizada. Isso ofendeu muita gente. Porque ela generaliza. Em nenhum momento ela cita a palavra, as duas palavras, mancha verde. Ela não fala mancha verde. Ela fala organizada. Fala que é câncer. Isso é uma palavra pesadíssima. Quem já teve parente, alguma pessoa que já sofreu de câncer, isso é uma palavra que as pessoas... Existe até um tabu, tem gente que não gosta de falar dessa palavra, porque tem medo. Que tem medo, é uma doença que traz medo às pessoas. Então, você citar que uma organizada é um câncer, é muito pesado. E assim, generalizando,
porque a gente sabe que a briga dela é com a Mancha Verde, que ela cansou de estar presente em festa da Mancha, quadra inaugurada com placa, homenagem a José Roberto Lamarck e Leila Pereira, Lei Rouanet utilizada para investir no Carnaval da Mancha Verde, ela posar com a camisa da Mancha, comemorando a conquista da Mancha no Carnaval, ela com a camisa o cachorro chamado Mancha. Sim. Então, assim, a ligação, isso ela não pode negar nunca. E ela não cita na entrevista Mancha Verde, ela generaliza, ou seja, eu tenho restrições, eu acho que eu sou contra a violência, ameaças, já tive problemas quanto a isso, inclusive de gente que se tornou membro importante de organização do clube. O presidente do Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF, o senhor Carlos Degon, sabe do que eu estou falando. O jogo Palmeiras e Grêmio. Então, assim, eu e Vanderlei Luxemburgo não esquecemos. Então, assim, eu acho assim, e ele ligado à Mancha, a torcida Mancha Verde também, inclusive o Carlos Degon. Mas, assim, tirando esse lado pessoal particular, eu acho que, assim, muito perigoso generalizar. Muita gente se ofendeu com isso, porque não há só gente ruim organizada. Eu sou contra a violência, ameaça, caso de polícia, o que a presidente fez de procurar a polícia, de pedir medida restritiva, concordo, não tem que se sentir ameaçado em nenhum momento, as leis estão aí para serem usadas. Pichações são contra, sou contra, eu acho que não tem nada a ver, não é assim que vai melhorar ou mudar alguma coisa no clube, não é pichando, não é isso. Mas a partir do momento que ela generaliza, todo torcedor, de organizado ou não, e você percebe as reações, porque a gente trabalha com opinião pública, né, Guilherme? Eu posso falar. As reações, eu não vi nenhuma reação, assim, eu vi uma outra até entendendo a presidente, mas a grande maioria, e é só você perceber nos vídeos que eu fiz agora sobre o Palmeiras, nessa parte da entrevista, a opinião das pessoas. Então tá tudo lá. Falando mal, falando bem, conselheiro só quer ingresso, falando mal, falando bem, só querem usar o Palmeiras. Tá lá, tá tudo lá. É só ver lá, ali é uma amostragem de opiniões sobre a reação das pessoas. E assim, na verdade, se você falar do que você falou em relação à manipulação de condução, então a imprensa de São Paulo, todas fizeram isso, porque todos, praticamente, foi quase que geral a avaliação que a entrevista não foi legal, a entrevista não foi boa. E assim, aí a presidente posta, que eu também acho que assim, eu acho inacreditável, mas ela posta o Jaircy Carvalho, que é amigo do presidente da empresa, do CEO da empresa que cuida do facial do Palmeiras. Ele faz uma postagem defendendo a Leila Pereira, ele marca a BIPES. Ele marca lá, BIPES, ele marca no Instagram dele. Ele marca. E aí ele defende a Leila Pereira aí a minha pergunta, com qual interesse que ele defende? Aí depois vem a da Itatiaia, que no programa de estreia foi a Leila Pereira participar, batendo palmas, falando que não conhecendo a história do Palmeiras. O último parágrafo dele, ele não conhece a história do Palmeiras. E sobre a história do Palmeiras, você citou da frase dela, que ela falou assim, que ela colocou, tem até que anotar aqui, pra gente falar direitinho, no dia que eu sair do Palmeiras, se entrar outro presidente que não siga esse mesmo caminho, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras vai voltar a ser o que era em 2014. Em 2014, o presidente era Paulo Nobre. Então, em nenhum momento, ela fala para seguir a linha que foi conduzida inicialmente pelo Paulo Nobre, e o que o Genaro Marino fala na entrevista. A água suja estava com eles, começa a se limpar a água, para o Maurício começar um trabalho, e depois a continuidade da Leila. Ou seja, a quantidade do Paulo Nobre que você citou aí, ela não citou na entrevista. E até o 2014, machucou muita gente também, porque ela cita que se não fosse, não falando o nome, mas se não fosse o Santos ganhar do Vitória no Barradão, o gol do Thiago Ribeiro, o Palmeiras estaria na segunda divisão de novo. Só que a gente sabe, e todo mundo sabe, que não foi o gol do Thiago Ribeiro que salvou o Palmeiras. O empate já estava dando a condição. O Palmeiras já ficaria com o empate que estava acontecendo no Barradão. E o Santos acabou vencendo o jogo. Então, ou seja, até ela conta uma coisa que sempre foi levado muito mais pelos adversários tirando sarro do Palmeiras, e é isso que incomodou o palmeirense, porque isso que ela utilizou, quem fala não é o palmeirense sobre isso. Quem fala é o adversário, para cutucar o Palmeiras. O Santista fala, vocês estão me devendo uma, vocês estão devendo uma agora pra gente, a gente salvou vocês. E o palmeirense fica super incomodado. Ou seja, ela acabou falando uma coisa que atingiu direto no íntimo do palmeirense.
Então, acho que é isso que acabou atingindo muito o torcedor. E a generalização da uniformizada, e mostra o desconhecimento dela sobre a história do Palmeiras com a uniformizada. Por exemplo, o Cléo, que foi um presidente histórico da Mancha Verde, que morreu, foi assassinado, ele está enterrado no mausoléu do Palmeiras. Ele tem uma ligação, olha isso, dirigentes históricos enterrados no mausoléu do Palmeiras, fundadores do Palmeiras enterrados no mausoléu do Palmeiras. O Cléo também está. Será que a presidente Leila Pereira sabe disso? Que um membro de uma organizada, que ela chamou de câncer, está enterrado está enterrado o corpo, está enterrado no mausoléu do Palmeiras? Será que ela sabe isso? Será que ela sabe que Pascoal Bairro Juliano, de outros presidentes, presidentes que banqueiros à sua época, diferentemente, e ajudaram também financeiramente o Palmeiras, e não ficaram falando, olha, porque eu paguei, porque eu falei, porque a grande crítica também é no discurso, sempre no eu, em primeira pessoa, é o que incomoda as pessoas também. E sempre ela fala assim, ó, eu paguei, eu fiz, a gente sabe o que ela fez, mas será que ela precisa citar toda hora, falar que ela está fazendo isso por coração, ela quer por agradecimento, ou ela está fazendo um favor? Então, tem essas contradições, essas discussões. E só para poder aproveitar, para você poder falar. Sobre a imprensa, isso é lamentável. Selecionar jornalista não é coletiva. Quando você quer selecionar jornalista, é que você quer perguntas boazinhas. Perguntas do Jair Carvalho e da Itatiaia, do João Ricardo, da Itatiaia. Você quer perguntinhas de elogio. Só que foi um grande tiro no pé. Porque os jornalistas, normalmente, de TV, não são setoristas. Tirando da ESPN, que o jornalista da TV acompanha o clube, a maioria, o cara faz a pauta do dia. O cara vai para uma pauta, o cara pergunta para algum jornalista, para algum amigo, para alguém, qual que é o assunto? E outra, era latente. O assunto ia ser falado. Boca, da eliminação, da pichação seria falado, e o conflito de interesse, vira e mexe, é perguntado. Não foi a primeira vez. E o contrato do Corinthians tinha sido um assunto do dia. No outro dia estava sendo falado que o Corinthians estava com patrocínio beirando aí a camisa 123 milhões de reais. Então, assim, ela foi lá falar, achando que, selecionando... ninguém do rádio foi chamado. Nenhum setorista e ninguém de rádio foi chamado. Isso é um absurdo. O rádio sempre esteve presente. E não é porque eu sou oriundo do rádio. Eu acho que tem que chamar todo mundo. Você tira a condição igual. Isso não é democrático. Você selecionar jornalista não é democrático. E aí, ela fez dessa forma, não é a primeira vez que ela faz isso, é a segunda vez que ela faz isso, não é a primeira, para deixar bem claro, é a segunda. Então, assim, só podem perguntas, quem pergunta coisas amenas, estão garantidos. Quem pergunta uma pergunta pertinente, mas que possa gerar um mal-estar, um jogo, que ela tenha ter um jogo de cintura, são limados da coletiva. Então, a partir daí, isso já não é coletivo. Quando você seleciona repórter, não é coletiva. E eu lamento muito que ela faça isso, porque ela vira e mexe, ela fala que ela é jornalista e que tem orgulho de ser jornalista. Eu tenho certeza que a jornalista, a repórter Leila Pereira, que um dia foi, trabalhou na TV Manchete, ela ficaria muito chateada ou ficaria, no mínimo, a gente pode falar, incrédula de ser proibida de uma entrevista coletiva, de não ser chamada para uma entrevista coletiva. Eu acho que você se torna... É muito mais democrático e muito mais amplo você abrir para todo mundo perguntar e mostrar, ó, todos tiveram as mesmas condições, todos fizeram as mesmas perguntas, estou aqui, peito aberto, respondendo todo mundo. Porque, para mim, e a dona Leila Pereira também sabe, se você perguntando com respeito, com educação, toda pergunta é válida. Toda pergunta. Desculpa, Guilherme, eu me alonguei porque eu sei algumas coisas que você citou e que eu não posso deixar passar. Nós estamos aqui para conversar, não há problema nenhum. Vamos pegar, então, esse aspecto que você falou primeiro da seleção, ou, na sua interpretação, na montagem de um cenário dócil para uma coletiva. Primeiro, você acha que as perguntas ali feitas foram afáveis? Não, mas eu tenho certeza. As perguntas não foram porque não tinha como... Selecionar jornalista naquela coletiva foi um erro, porque não seria... Tudo bem, eu estou falando o resultado. Você acha que um jornalista da ESPN, da Globo, eu não me lembro mais quem estava mais lá, você acha que algum deles se prestaria ao papel de ser cordeiro de presidente de clube? Infelizmente, eu posso falar, tem os bons maus dirigentes, tem os bons e maus jornalistas. Eu não duvido. Tudo bem. Vide as colunas publicadas no Instagram da Leila. Por que ela não colocou, por exemplo,
alguma postagem de gente a criticando. Ela só põe um elogio. E é fácil. Não, mas peraí. Peraí, Guilherme. É fácil. Não, Guilherme, desculpa. É fácil você colocar um elogio de 2 colunistas que não são setoristas, nunca viram Palmeiras, nunca cobriram o Palmeiras e até faço um desafio. Em condições iguais, né? Sem privilégio. Em condições iguais, eu queria, tanto o Jairci como o João lá da Itatiaia, os 2 sendo setoristas do Palmeiras. Hoje, onde é tudo fechado, no jogo contra o São Paulo, ela resolveu que ninguém fosse falar, só ela falava. Só vão 2 jogadores na zona mista. Zona mista é para ir todos os jogadores. Você não é obrigado a falar. Você pode falar assim, hoje eu não quero, não vou falar, hoje eu não quero. Aí só vão 2 jogadores. Só dois falam. Aí é a alegação. Porque tiram personagens para a TV Palmeiras. Pô, se quem está lá dentro do Palmeiras não consegue falar com um elenco, aí a culpa não é de quem está de fora. Então, assim, você limita. Isso não é ser democrático. Esse é o grande problema. Veja. Vamos devagar, senão a gente acaba misturando tudo. Sim. Você está falando o seguinte para mim. Olha, tem uma diretriz que não agrada parte da imprensa e que eu acho que não é democrática. Resumindo, pelo menos foi o que eu entendi da sua fala, não é? Vão só 2 jogadores, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Primeiro, nesse caso dos jogadores, você acha que a presidente ela vai interferir nesse tipo de decisão do Departamento de Comunicação? Eu acho que ela pode. Ela tem total condição de fazer. Ela pode, não quer dizer que ela faça. Ela pode tudo. A presidente, tirando o que é legal, ela pode tudo. Então, talvez nós estejamos... E eu não estou aqui para fazer defesa da presidente. Claro. Eu não sou advogado. Não, você pode defender também, Guilherme. Não tenho procuração dela para isso. Eu só estou tentando explicar um outro lado da gestão e aí fazer um contraponto. Então, quer dizer, você acha que a presidente, uma série de decisões a serem tomadas, ela vai entrar nesse detalhe aí, nesse pormenor de quantos jogadores vão falar, quais vão falar? Talvez ela esteja pagando um preço sendo cobrada por uma decisão ou por omissão, de repente, que não é dela. Talvez o problema esteja no departamento de comunicação. Não, peraí. Vamos tirar os jogadores. A responsabilidade é dela. Não tem problema. Vamos tirar os jogadores. Esse é o problema. Vamos tirar. Vamos só para a coletiva. Vamos voltar na coletiva. Então, a hipótese é: a presidente escolheu, ou o time de comunicação dela escolheu, determinados jornalistas a serem convidados e barrou outros. Primeiro. Não, barrou não. Peraí, só deixa claro, Guilherme, só para o pessoal que não convidou. Não avisou, nem avisou, vai ter uma coletiva, nem avisou. O Palmeiras fez agora, com a C. Camargo e com a Puma, 2 lindas camisas em relação a outubro, rosa, e o novembro, azul. Os jornalistas não foram convidados. Você pode convidar, Guilherme, só vou falar, porque eu tenho que deixar claro. Você não quer dar coletiva, está dando dor de cabeça, não está gostando, você é obrigado a não dar coletiva. Mas o Palmeiras não divulga os seus próprios eventos. A imprensa fica sabendo depois. Sim. Sabe, é um absurdo. Você está expondo uma incompetência ou um mau funcionamento do departamento de comunicação. Isso é bárbaro, é ótimo, é uma informação relevante. E tenho certeza que a presidente vai tomar medidas caso se confirme. Eu vou esperar. Na opinião dela. Veja, aí você está me falando o seguinte: bom, houve então uma montagem do cenário, um cenário que no devaneio de se essa teoria realmente se confirmar, seria dócil para a entrevista coletiva da presidente. Não é devaneio. Quando você escolhe, você condiciona. Não, tudo bem, mas veja, a primeira coisa, o que eu percebi é que houve o corte por setor. Como você bem falou, ninguém foi convidado de rádios. Mas sites também não. Foram 2 sites só. Então, tem um monte de sites. Ok, mas foi televisão e sites. Então, na medida que eu corto rádio, eu estou cortando o meio. Eu não estou cortando as pessoas nem as entidades. Você pode até questionar, o rádio é importante. E eu acho que é importantíssimo. Aliás, o rádio foi quem primeiro deu visibilidade ao futebol, até porque a televisão não existia e que dirá a internet. Agora, isso é uma escolha que não teve critério, pode dizer até que é errada, não estou aqui defendendo a escolha, mas podemos dizer que é uma escolha que não privilegiou pessoas. Na medida em que você diz e fala, rádio não vai entrar, não vão entrar os radialistas que me apoiam e os radialistas que me criticam. Então, quer dizer, isso já cai por terra no sentido da seleção. Segundo... Não cai, porque a partir do momento que você seleciona, Guilherme, de novo, eu vou insistir porque isso é uma coisa que me dói muito, porque eu fui setorista presente no clube, presente. Sim.
15 anos, cara. E nunca teve isso, nunca. Nem como o Mustafa colocaram como ditador. Nunca teve isso. Nunca teve isso. Eu não estou dizendo que está certo. Isso é triste. Selecionar jornalista é muito triste. Eu não vou dizer que eu apoio, até porque eu não sei se houve essa seleção da forma como foi dito. Eu só estou tentando fazer uma análise e demonstrar coisa que as pessoas não perceberam. Exceção feita a você, porque eu vi as entrevistas que você fez com o Genaro, com o Pedro, e que isso foi mencionado, eu não vi em outros lugares dizendo que os jornalistas de rádio foram barrados. A Transamérica nem exibiu a coletiva da Leila Pereira. Então, o que se disse apenas foi: houve seleção de jornalistas. E quando você fala isso, automaticamente se diz: olha, está se querendo colocar para dentro só quem é dócil, quem é meu amigo, não é? As perguntas que eu vi ali, eu vi de uma profundidade e de uma frontalidade muito sérias. Quer dizer, eu não vi nenhum jornalista ali pedindo arrego, nem nenhum jornalista levantando bola para o presidente falar. Perguntas duras, perguntas de patrocínio, perguntas de conflito de interesse, pergunta de torcida uniformizada, só tema espinhoso, pergunta de contratação. Então, quer dizer, se a intenção realmente era essa, a intenção fracassou. Porque os jornalistas, no meu ponto de vista, exerceram com maestria o papel deles. E, da mesma maneira, a presidente respondeu com maestria, defendendo seus pontos de vista. Se você concorda, se eu concordo, é uma outra discussão. Agora, eu não vi jornalista chapa branca ali e eu não vi a presidente fugindo de resposta. Aliás, pelo contrário, ela até confrontou um jornalista quando ela fala: me traz o documento, você tem que ter responsabilidade e tal. A gente pode até discutir, convém ela fazer isso, não convém? É que assim, quando ela quis falar para o Brasil, o mundo inteiro, que a Crefisa era no contrato de patrocínio do Palmeiras, ninguém pediu documento para ela, acreditaram nela. Por que não pode acreditar que é do rival? Claro. E deveriam ter pedido. Agora, isso não é parte dela. Da mesma maneira que o Corinthians não vai exibir o contrato que eles assinaram, se é que eles assinaram, ela também não tinha obrigação de exibir o contrato da Crefisa, quando em 2014 era de fato o maior patrocínio do Brasil. Se hoje eu não sei. Eu não tenho, como ela própria disse. Eu não tenho os elementos, os contratos, os documentos. Como conselheiro, você acha certo você não ter acesso, Guilherme? Pode ser que o patrocínio esteja defasado, pode ser que esteja. Agora, a afirmação peremptória, é a terceira camisa do Brasil, deveria receber 123 e não 80, isso cai no mundo da especulação, tá? Agora, para quem não tem acesso ao documento, como a maior parte dos torcedores não tem, a maior parte dos associados não tem, e a maior parte dos conselheiros não tem, qual é a verdade factual? A verdade é aquilo que um jornalista com credibilidade fala, porque a gente atribui a ele a responsabilidade da checagem. Eu não vou acreditar que um jornalista da Jovem Pan, da ESPN, da Globo, vai veicular uma notícia falsa. Se eu partir desse pressuposto, eu tenho que parar de acompanhar a mídia. Então, quer dizer, a gente dá um mandato de responsabilidade e dá credibilidade àqueles que estão nos trazendo notícias pelo veículo onde eles falam, não é? Talvez por isso determinados blogs, determinados sites que hoje também têm um alcance muito grande, mas que não têm a técnica jornalística que você, por exemplo, tem, que não tem um MTB para se responsabilizar, talvez tenham sido barrados. Essa é uma hipótese. Eu não sou do departamento de comunicação. Mas eu não posso colocar, no meu ponto de vista, o Fred Júnior ao lado do rapaz da Jovem Pan, da Globo, com um menino que tem um site não sei da onde lá, que tem 500 mil acessos e que pega um celular, faz um vídeo, sem nenhuma responsabilidade no que está falando, na maioria das vezes para caçar clique. E eu não posso botar esse cara na mesma sala da coletiva de imprensa e dar para ele igualdade de condições com alguém que estudou 5 anos para fazer um curso de jornalismo, que tem um contrato de trabalho assinado, que tem uma carta de princípios jornalísticos, que tem um editor revendo e avaliando o que deve ou não ser postado, que tem uma linha editorial. São coisas diferentes. Agora, hoje em dia, como o celular passou a ser uma fonte de informação primária e a gente perdeu tudo isso, você não tem mais redações como eram, você não tem mais linha editorial como era, tudo vira notícia a qualquer momento, eu posso pegar meu celular aqui, sair filmando alguma coisa na rua e isso viralizar, e eu vou ser um produtor de notícia. As pessoas perderam um pouco essa referência de que existe jornalismo sério, jornalismo técnico, e existe fonte de informação. Fonte de informação qualquer um pode ser. Desde a italiana que filmou lá o pessoal batendo carteira em Roma, até um cara que
filma uma agressão policial ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que tem uma grande diferença. E nesse aspecto, acho que a presidente ou o departamento de comunicação, mas vamos jogar a responsabilidade para ela, não tem problema, porque o diretor de comunicação está lá porque ela escolheu, não é? Eu acho que essa separação é muito salutar. Nós não podemos dar igualdade de condições a gente que não exerce a profissão com a mesma seriedade. Então, tirando tudo isso, vamos dizer que, então, na pior das hipóteses, houve intenção de manipulação, houve seleção dos jornalistas, houve veto a veículos, houve edição das imagens, que eu acho que não houve. Não, edição não teve, foi ao vivo. Não, foi ao vivo. Não, mas vamos fantasiar, vamos fantasiar. As perguntas que entraram ali não foram perguntas de levantar bola, não. É pergunta dura. É pergunta para deixar embaraçada, é pergunta para irritar. Ninguém foi ali, ai, como você está linda, nossa, que bonito seu casaco. Não teve isso. Quem assistiu à coletiva viu que os jornalistas foram enfáticos, trouxeram números, confrontaram, exerceram magistralmente a sua função jornalística, tal qual você está fazendo aqui. Então, esse lado, e eu entendo, e aí vem a segunda parte, ou talvez a má vontade na interpretação. Fred, se você não vai a uma festa, ou é barrado ou não é convidado para uma festa, a tendência sua... Eu não estou falando com você. Eu não estou falando com você. Não. Eu estou te dando de exemplo. A tendência é falar... A mensagem que eu estou... Na festa. Guilherme, senão você vai fazer uma coisa que não é legal. Você vai... Por quê? Pelo contrário, até porque não é a primeira vez, já foi a segunda que ela fez isso. E eu não... Pelo contrário, é só ver minha conduta como repórter e como jornalista. Não. Você. Mas esquece senão, você, esquece. Não esquece não, porque você está falando comigo, senão vai parecer uma coisa de maluco. Mas, assim, do jeito que você vai fazer, não é... Ninguém pesou porque ficou de fora, porque a ESPN Você acha que não? Não, tenho certeza. A Transamérica nem transmitiu. Ó, a ESPN... Você está falando de empresas de comunicação consagradas. Você Então, mas tem gente que ficou de fora. A Rádio Globo não é consagrada, a Transamérica não é consagrada, a Jovem Pan não é consagrada. Poxa, eu estou na Rádio 9 de Julho e com a Rádio Craque Neto. A Rádio Craque Neto são 2 milhões de inscritos. Consagrado. Você entendeu? Então, assim, eu acho que a questão do selecionar é que, assim, ela esperava que seja só perguntas. Na minha opinião, isso é a minha avaliação, Fred. Sim. Ela esperava as perguntas das pichações, porque tinha acabado de acontecer um dia antes, da eliminação para o Boca, e se ia ter reforços. Eu acho que em base, e se fez menos gente para ter menos perguntas. Em base. A entrevista durou 1 hora. Uma hora porque dificilmente acontece. Não, todas foram longas, porque ela fala bastante. Pode ver, cronometra... Agora pega o paralelo de outros clubes. Guilherme, cronometre as respostas de Leila Pereira, e ainda bem que ela fala, tem que falar mesmo. É importante que o entrevistado fale mais do que o repórter. Mas, assim, elas são sempre respostas longas. E assim, não estar o rádio, você quis separar daquele que não tem uma tradição, um acompanhamento e tal. Mas então, esses que não foram, que não foi só rádio, foram sites, também outras emissoras de TV, você está colocando todo mundo junto no mesmo balaio. E tem a diferenciação. E o próprio Palmeiras sabe da diferenciação. Deixa eu te falar um negócio. Eu não estou aqui defendendo a escolha. Se você perguntar se fosse o Guilherme presidente do Palmeiras, eu abria para até cachorro, gato, papagaio, quem quisesse entrar. E acho que a presidente também não tem medo, e não é da característica dela ter medo de jornalista ou ter medo de qualquer tipo de questionamento. Eu tenho algum convívio com ela, já vi situações de embates duríssimos e acho que ela não ia fugir de jornalista, sabendo o traquejo, a experiência que ela tem. Não acho que seja isso, de verdade. Agora, se você me perguntar... Tomara que na próxima ela abra para todo mundo. Assim, com ela mesmo fez. Eu vou ser justo. Comigo é bem justiça. Como ela mesmo fez, viu, Guilherme? Assim, quando as outras entrevistas que eu participei, a assessoria manda um aviso para a gente, para os setoristas, existe um canal, os setoristas são avisados, a gente tem um horário para credenciar. Se passa do horário, está fora. Quem credenciou, o Palmeiras vai lá e fala, esse vai, esse não vai, esse vai dar tempo, cabe todo mundo na sala. Tem que ver isso também, é óbvio, eu não quero que seja... Mas é claro. Você entendeu? Era só isso. O que eu estou dizendo para a gente seguir no outro ponto, se você perguntar a opinião do Guilherme, ou se fosse a decisão do Guilherme, eu não faria nenhum tipo de seleção, tá? Eu só estou querendo dizer o seguinte, eu acho que a seleção que foi feita não tinha
por finalidade criar um ambiente de manipulação. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que não tinha isso. Você pode até dizer, erraram em deixar o rádio fora. Concordo. Erraram em não deixar todos os portais. Posso concordar. Agora, não, diferentemente do que se quis fazer crer, de que aquilo foi um A, B ou C selecionado, porque era amiguinho, porque era dócil, porque não, era... não é amiguinho, não falei amiguinho. Até porque eu não vi nada disso. Se foram amiguinhos, combinaram mal, porque os jornalistas bateram e bateram duro, entendeu? E parabéns para eles. Parabéns para eles. É isso que se espera de uma imprensa séria, entendeu? Então, assim, se a intenção foi essa, o efeito foi outro, porque saiu pela culatra. Só deixar uma coisa bem clara. Todos que estiveram lá participando são ótimos repórteres, ótimos jornalistas, não estou questionando a presença de ninguém e as perguntas que foram feitas. Mas eu acho que se pensou uma coisa e aconteceu outra. Essa é a minha avaliação. E não é combinadinho. Se você seleciona algumas peças, Guilherme, sim. E eu posso falar porque eu acompanhei muito. Normalmente o repórter da TV, ele tem outras pausas, ele faz 300, ele faz outras coisas. Ele não está no dia a dia do clube. Muitas coisas, alguns detalhes, na hora de você perguntar, você tem detalhes, até para uma contra-resposta. A presidente falou por 2 vezes, vamos lá, vamos debater. E, às vezes, o repórter, às vezes, não está preparado, porque ele não está lá com o costume. Isso aí. Que alguém que está lá mais vezes teria condições, porque a questão não é briga, a gente tem que informar. Então, quanto mais claro for, mais transparente for, eu acho que é muito mais importante. Então, selecionar jornalista, não acho interessante. E eu lamento muito selecionar jornalista. Eu fico muito triste com isso, porque já são os limitados. Eu, desde 2017, venho dizendo, repórter esportivo é uma profissão em extinção no futebol brasileiro, e os clubes estão contribuindo para a extinção dos repórteres esportivos. Eu vou aproveitar isso que você falou, corroborar a fala do meu amigo, quem já mandou um abraço, Pedro Horta. Ele falou isso na entrevista, não é? Ninguém conhece mais o clube do que os setoristas. Até porque eu não passo 7, 8, 10 horas no clube como os setoristas passam. Eu não tenho contato dentro do departamento do futebol, com a diretoria, com os funcionários, como os setoristas têm. Então, quer dizer, eles são a fonte número 1 de informação. Então, se você me perguntasse, seria importante os setoristas participarem? Eu diria sim. Agora, o fato deles não terem participado, ou de alguns não terem participado, não quer dizer que foi por vontade da presidente, 1. E segundo, não quer dizer que foi porque ela não queria ser confrontada. 2. São esses 2 pontos que eu quero deixar só claro. Agora, se você de repente falar, o cara que faz a Globo Nacional, ele tem mais informação do que um setorista de um blog que está lá? Claro que não. Como você bem falou, ele tem outras pautas, ele fala no macro, ele fala com outro público. Nós estamos trabalhando no jornalismo de nicho, de cara que sabe detalhe, que sabe nome de funcionário, que sabe nome de mãe de atleta, cara que vive o dia a dia como ninguém vive, entendeu? Então, eu acho que seria de grande valia a participação dos setoristas. Não foi dessa vez? Quem sabe numa próxima. Acho que as críticas são super válidas. Agora, o que eu refuto é a intenção ou a sugestão de que isso teria sido para a presidente ter um público mais dócil. E isso eu posso te garantir, conhecendo o estilo dela, que não era medo de jornalista que ela ia ter na coletiva, entendeu? Quem bate de frente com uma série de situações e processa não é com um jornalista, no espaço dela, com assessores dela, que ela ia se sentir intimidada. Com certeza, posso te garantir. Isso não aconteceu, entendeu? Tá. Agora, podemos melhorar? Acho que a crítica é super válida. E certamente isso vai chegar no departamento de comunicação e, no segundo momento, a ela, se é que já não chegou, né? E, inclusive, eu fiz uma pergunta, eu jogo muito transparente. Eu perguntei à assessoria do Palmeiras se existia um veto ao meu nome, porque eu não sabia se era todo mundo, porque quando começou a coletiva, eu comecei a ver a transmissão, estou bem sincero, vi a transmissão no YouTube, começou lá a ESPN transmitir, comecei a assistir, eu falei, caramba, coletiva, não estou nem sabendo. Aí eu comecei a ouvir quem estava perguntando e eu fui anotando os nomes de quem estava, para saber, e eu queria saber. Aí eu percebi que o rádio não estava já ali. Depois eu fiquei sabendo que a Transamérica nem transmitiu a coletiva em protesto. Eu acho também um desrespeito, porque a Transamérica acompanha, inclusive, em viagens do Palmeiras, inclusive. Sim. Não estou falando nem em causa própria. A Jovem Pan, então, que eu trabalhei, também não foi. Então, assim, aí eu perguntei para a assessoria se tinha alguma restrição com o veto ao meu nome, porque nas outras anteriores, eu tinha feito 2 perguntas que ela não gostou sobre os ingressos e sobre uma perda de processo para o ex-presidente Mustafa. Mas eu quis saber, para mim já é direto. Porque se tem algum veto, eu tenho que comunicar a quem eu trabalho. Ó, nesse momento eu estou sendo vetado, eu não tenho... Manda outro, claro. Eu tenho que comunicar, eu preciso saber. Eles responderam que não tem nenhum veto a você.
Falou que não. Eu estou sendo bem sincero, eu estou colocando aqui. Mas, para nós, jornalistas, experientes e tanto tempo, selecionar, você condiciona. Mas morreu esse assunto agora aqui. Tranquilo. Eu expliquei. Vamos lá. Mas nós estamos, por enquanto, só na forma. Vamos entrar no conteúdo, né? Vamos para os outros pontos. Você falou da frase que ela falou que ela foi mal interpretada, porque pareceu que, para muitos, pareceu, e não é só a imprensa levando, é nas conversas, Guilherme. Pareceu que, assim, se eu sair, vai para a segunda divisão. Muitos não entenderam isso, você explicou que não foi isso que ela quis dizer. Ela quis dizer que, se não seguir a linha de condução dela, é que o Palmeiras vai para uma segunda divisão. E aí eu trouxe aqui em relação ao Paulo Nobre e tal. Você não achou, na entrevista, você assistiu por inteira, normalmente ela cita o bom e barato do ex-presidente Mustafa, em 2002, né, que ficou conhecido o bom e barato, que acabou caindo. Você não achou que dessa vez ela veio pronta para dar recados para as pessoas ligadas ao Paulo Nobre, e citando também, sem citar o nome, mas citando a condição, e a gente sabe, da Black Star e da punição feita, que era o Genaro Marino? Isso ela não veio preparada para isso, Guilherme? Você fala especificamente em que momento, em que fala? Porque quando ela fala em 2014, ela está citando que o Paulo Nobre é presidente. Quando ela fala que quase caiu de novo, o Paulo Nobre era presidente. Quando ela fala da Black Star, e ela cita, inclusive na coletiva, esse conselheiro que ficou um ano fora do clube, quem acompanha o Palmeiras, por isso que eu falo que é a diferença do setorista, quem acompanha o Palmeiras, eu sei que ela está falando do Genaro Marino. Pode ser a maioria não entendeu, mas eu entendi quem era que ela estava falando. Claro. Né? Você acha que ela foi direcionada para dar recados a esse grupo, porque foi o grupo dos 26 que fizeram o requerimento, o questionamento sobre as ligações de Crefisa, FAM, Palmeiras, placar linhas aéreas e Palmeiras, Guilherme? Olha, eu acho que não, mas também se fosse direcionada depois da manifestação do presidente Paulo, né? O Paulo foi depois, né? O Paulo foi depois. Claro. Eu digo, mas esse grupo vinha apresentando requerimentos, não é? E ele é majoritariamente um grupo de apoio ao presidente Paulo, né? Então pode ser que ela tenha tido essa intenção, mas me parece que não, pelo seguinte: primeiro, qual seria a intenção dela? Seria o que? Antecipar uma disputa eleitoral? Um candidato que nem existe? É importante a gente frisar e lembrar algumas coisas, não é? A oposição ficou com medo, e essa é a palavra, medo, de na última eleição lançar um candidato. Hoje, com 40 votos, 43 votos, dependendo do coeficiente, você passa no filtro e qualquer conselheiro tem a condição de postular a presidência do clube. Por que não entraram? Porque sabiam que ia ter uma derrota acachapante. Isso foi um grande desserviço ao Palmeiras. Por quê? A oposição, o debate, a disputa nas urnas é extremamente enriquecedor. Ali é que aparecem as vulnerabilidades, as divergências de opinião, os interesses. Isso tudo fica explicitado numa campanha. Quando a oposição foge da campanha e deixa a candidatura única, o que ela está querendo dizer? Eu não quero participar disso. Eu não quero participar disso. E participar disso não é participar da eleição, é participar do Palmeiras. Então, o presidente Paulo, depois, quando vem, escreve a carta, ou então ela, quando dá uma resposta para um grupo de conselheiros, que na maioria das vezes, embora tenha legitimidade para questionar, traga questionamentos pertinentes, faz uso muito mais político dos questionamentos do que técnico. Por exemplo, eu vou te comentar uma coisa. Você falou, eu fiquei sabendo da coletiva na hora que liguei o YouTube da ESPN, não estava sabendo. Uma das cartas de questionamentos, eu não sei se foi dos ingressos ou se foi um anterior qualquer, antes do protocolo ser feito na Secretaria-Geral, a carta estava na imprensa. A carta estava vinculando em sites. Então, quer dizer, a intenção é mesmo de esclarecer ou a intenção é de criar um fato político e um desgaste? Essa é uma pergunta que eu te coloco. Eu tenho a minha resposta. A presidente é extremamente rigorosa, extremamente dura nas suas colocações. Mas uma coisa que ela falou lá, e é verdade, eu posso testemunhar, ela não fecha a porta para ninguém. Se você quiser bater lá e pedir uma audiência para conversar com ela, ela vai te atender. Você vai falar o que você quer e provavelmente vai ouvir o que você não quer, mas ela não vai deixar de te atender. Quando vem um questionamento que primeiro está nos jornais, antes de estar no protocolo, para mim, isso é muito mais política do que exercício regular do mandato de conselheiro.
E isso também, da mesma maneira como você pontuou, que a presidente, por 2 vezes, vetou jornalistas na coletiva, isso já aconteceu por várias vezes também. Então, é óbvio que o ser humano, que vem ali pressionado, entristecido, cobrado com uma derrota, vai trazer. E é humano, não dá para querer exigir da presidente algo diferente que eu exigiria de você ou de mim. É óbvio que talvez, num determinado momento, numa pergunta, porque ela não tocou no assunto do nada, o assunto ali, a pergunta em que ela cita o caso da Black Star, e não dá nomes, mas todos que nós estamos ali sabemos que ela estava falando do Genaro, isso foi dentro de um contexto de uma resposta. Ela pode ter dado um lembrete, um cutucão, seja lá a palavra que se queira, pode ser, mas com que objetivo? A presidente hoje, Fred, ela já disse que é candidata e dificilmente não vai ser reeleita. Por que ela não vai ser reeleita? Por 2 motivos. A gestão é excelente do ponto de vista do esporte. Perdemos, estamos tristes, fomos eliminados. Mas poderíamos ir aí para a 3ª final de Libertadores num prazo de 4 anos. As finanças do clube estão muito bem, obrigado. O clube social nunca teve uma história tão boa. Reforma do conjunto aquático que ficou 40, 50 anos lá parado, eventos a todo momento, modalidades, clube aberto às segundas-feiras. Eu não sou diretor administrativo, não estou fazendo também propaganda de ninguém. Muito embora isso se deva muito ao trabalho do Fábio Luco, tem que ser citado. Então, quer dizer, eu percebo, eu frequento ali. O associado tem reclamações? Tem reclamações. Agora, nunca se esteve tão satisfeito com o dia a dia do clube como se está agora. E querendo ou não, e a gente pode até abrir um outro debate, se é justo, se é certo, se é correto, quem vota é o associado. Então, pode ter manifestação de torcedor profissional, pode ter manifestação de torcedor comum, pode ter manifestação de blog, mas no colégio eleitoral, dos 9.000 e poucos ou 10.000 associados que votam, eu tenho certeza absoluta, a presidente está reeleita. Hoje, num momento de crise, se a eleição fosse sábado agora, ela estaria reeleita. E se a eleição for no ano que vem, pelo que está se desenhando, com uma outra contratação, manutenção do nosso treinador, e no Palmeiras pode ser que não ganhe nada em 2024, mas com certeza vai estar brigando em todos os torneios, eu tenho a absoluta certeza de que ela vai se reeleger em outubro do ano que vem. Aí eu te pergunto, tem sentido cutucar quem? O Genaro, que não se sabe ser candidato? Responder Paulo Nobre, que fugiu do conselho e nem sequer conselheiro mais é? Ela estaria tentando contrapor a quem? Estaria tentando cutucar quem? Para mim, não faz sentido isso. Agora, é óbvio, ela está respondendo àqueles que, de alguma maneira, a criticam. E o que era muito natural. Muito natural. Né? Aliás, é o dever dela. Quando ela recebe uma crítica, ela tem que dar resposta. Isso ela faz bem. Agora, você pode dizer, eu não faria isso, ingresso, talvez você vai querer entrar nesse assunto. Legal. Agora, o fato eu não acho que ela tenha querido antecipar o processo eleitoral, até porque ela não tem oponente. É muito provável que talvez a oposição fuja de novo da eleição. Tristemente. Porque seria bárbaro. Eu acho que tem grandes nomes. O Genaro falou isso, Pedro Horta falou isso. Eu acho que tem grandes nomes que teriam muito a contribuir com a política do Palmeiras, estando pela situação ou pela oposição, não importa, até porque, sabe como é que é, né? Fred, no Palmeiras, tudo isso é muito efêmero. Assim, isso é uma coisa que é muito triste no clube. As pessoas levaram para um campo da inimizade, divergências políticas e pessoas que estiveram juntos há um ano atrás, hoje não estão mais, agora depois reúne de novo. Isso é muito fluido. E a gente tem que procurar o quê? Apaziguar o clube e enxergar que os nossos adversários não estão lá dentro. Nossos adversários estão fora, entendeu? Estão fora. E aí você criar fatos. Quando eu digo você, entenda mais uma vez, não é você, Fred, é você, terceira pessoa. Para tumultuar o ambiente político, para vazar a informação do treinador, o próprio Abel reclamou isso, enfim, para tumultuar, criar a dificuldade para vender a facilidade eleitoral, isso é um grande desserviço para o clube. É um grande desserviço. É uma desonestidade. Beira o crime, você está entendendo? Que é óbvio. Ninguém faz de cara lavada, ninguém aparece falando eu faço isso. Mas o que é? É um pedidozinho aqui, é um blogzinho ali, é uma outra fofoca colar. Para quê? Para desestabilizar. Quando o Abel falava todos somos um, o que o todos somos um deu? 2 Libertadores, 2 semifinais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras se unir, ele é praticamente imbatível. Vai ganhar tudo? Não vai. Como bem a presidente falou, só ganha um.
mas nós vamos chegar em todos os campeonatos. Você pode ter certeza disso. Aí eu vou te perguntar. Você falou do clima que tá, essa guerra e tal. Essa maneira da presidente Leila Pereira, que chegou através do Arnaldo Luiz Chironi, aí existe um processo, ela ganhou do Arnaldo Luiz Chironi, referendada por ex-presidente Mustafa, que inclusive é ele que confirma que a Leila tinha condições estatutárias de ser candidata ao conselho. Ela processa o Mustafa em 3 vezes, perdeu as 3 vezes, processa Genaro Marino, tem embates com aquele que foi o presidente da gestão, a chegada da Crefisa, Paulo Nobre. E aí, conselheiros que questionam exatamente as relações das empresas, aí você pode discutir, não deveria ter levado à imprensa, deveria internamente, mas tem muitas coisas feitas pelo clube que eles utilizam também a imprensa para alcançar mais gente. Certo ou não, também fazem da mesma maneira. Mas, voltando aqui, essa forma de atuação mais combativa, de processos, de mostrar para a comunidade Palmeiras, olha, 26 foram lá, fizeram requerimento, tal, questionaram, não ofenderam. A carta não tem uma ofensa, é uma carta questionando, perguntando da relação. E aí eles começam a ser punidos. Gente que não pôde nem participar do busto do César Maluco, um dos grandes ídolos da história do Palmeiras. Você não acha que esse clima não ajuda e não coopera exatamente para um momento de paz? Porque aí as pessoas, quando tem um momento de queda, de derrota, as pessoas também têm um momento de desabafar. Você acha que, de uma certa maneira, isso aí também não vai contra e também não gera um clima pior, Guilherme? Fred, eu acho que o que você está falando passa por uma questão de pano de fundo, que é se misturar, talvez, a pessoa, o ser humano que tem sentimentos, tem raiva, tem ódio, tem rancor, com o cara que está ali sentado na cadeira e ocupa a função de presidente de um dos maiores clubes do mundo, né? Talvez, em algumas decisões, e eu poderia até apontar e corroborar, concordar com você em algumas delas, a presidente misture isso. Mas isso não é primazia dela. Muitos outros presidentes fizeram coisas piores. E eu vou te citar aqui o exemplo do próprio presidente Paulo Nobre. Tem uma série de passagens em que a questão pessoal se sobrepôs à questão institucional. Então, quer dizer, o que você está me dizendo do pano de fundo é: presidente se vinga, presidente retalha, e isso tumultua o ambiente político do clube. Logo, a pessoa física, Leila Pereira, está se sobrepondo à presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, Leila Pereira. É isso que você está me dizendo. Não, e um outro detalhe, você nunca ouviu no clube as pessoas com medo agora de se manifestar? As pessoas estão com receio? Medo. Quem tem medo? Eu tento entrevistar vários conselheiros, Guilherme, você está falando, e no momento que a grande parte está criticando, você está falando a favor em relação à gestão atual. Mas eu tentei entrevistar, Fred Júnior, tentei entrevistar vários conselheiros, inclusive com medo de mandar áudio para mim do WhatsApp, para que não se torne algo que encaminhe, por exemplo. Esse tipo de gente é a vergonha do Palmeiras. Esse tipo de gente é a vergonha do Palmeiras. O Palmeiras não foi construído com gente que dá tapinha nas costas, sorrisinho de lado e fala bom dia, boa tarde, como você está lindo. O Palmeiras tem uma história de embate. O Palmeiras tem uma história de luta. É óbvio que o poder, e ainda mais o poder exercido por uma pessoa bilionária, ou então como era pelo presidente Paulo Nobre, um milionário, ele traz uma série de as teclas. Gente que está ali para falar o que o presidente quer ouvir, que está ali para agradar, que está ali para ganhar o ingresso, ganhar um pedaço de pizza, ganhar uma viagem para não sei aonde. Isso é natural do poder. Nós não podemos culpar a presidente Leila por isso. Se você for conversar com o Papa, você vai ter gente ali que não vai falar a verdade para ele, que vai bajulá-lo. E assim aconteceu com todos os presidentes do Palmeiras. Todos. Agora, essas pessoas que no momento de crise, e olha lá, nós não estamos em crise, hein? Mas num momento conturbado. Quem dera a crise fosse 5 semifinais de Libertadores seguidas. Quem dera, quem no Brasil está vivendo uma crise dessa? Ninguém. Então, quer dizer, o palmeirense achar que nós estamos vivendo crise chega a ser uma piada, não é? Mas, sem dúvida, é um momento conturbado, um momento de tristeza. Esse tipo de pessoa que se nega, que se acovarda de falar com você, ou então, pior, de falar com a presidente, isso é escória do clube. Isso é escória do clube. E essas pessoas vão ser punidas com a justiça histórica. Ou vão viver
dando tapinha nas costas, exercendo cargos de quinta categoria e vivendo por migalhas. Agora, isso existe no Palmeiras? Muito. Da mesma maneira que existe no Corinthians, existe no São Paulo, existe na Portuguesa, existe na Prefeitura de São Paulo, existe nos tribunais, existe em todo lugar. Porque o poder é um polo atrator. Aonde está o poder, tem o pessoal que vai em volta querendo bajular. Agora, isso é um problema de quem está na cadeira? Não, não é. Isso é um problema de caráter de quem age dessa maneira. E aí eu te falo, eu vou culpar a presidente por isso? Porque tem gente que é covarde em dar opinião? A presidente é muito clara. Ô, Fred, eu tive com ela em algumas vezes, e ó, eu vou te citar aqui decisões em que eu fui frontalmente contrário à decisão do que ia ser votado no Conselho. Redução de vitalícios. Eu marquei, fui falar com o Paulo Boas, fui falar com ela, presidente, não pode ser feito dessa maneira. Está assodado, está errado. Ela virou para mim tranquilamente. E juro aqui para você, perante Deus, Guilherme, entendo o seu ponto de vista. O meu ponto de vista é divergente. Nós vamos votar. Você escolha se quer votar conosco ou votar contra. Eu virei e falei, eu disse à senhora que sempre estaria ao lado da gestão enquanto achar que as decisões são acertadas. Contrariado, contra a minha convicção, por ser uma pessoa de grupo, vou votar pela redução, porque a gestão entende que é importante reduzir. E, por acaso, o próprio Pedro também cita na fala dele, foi uma decisão unânime. Não é? O Guilherme, nesse particular, e eu não estou contra a redução número, eu estava contra a redução forma, momento, a reforma do Instituto do Vitalício de uma maneira global. Tá? Ela me falou com muita tranquilidade. O Guilherme foi retalhado? De forma nenhuma. Agora, quantas foram as pessoas que fizeram isso? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Eu também me posicionei contra a escolha de alguns nomes, tanto para a diretoria executiva quanto para a presidência dos conselhos. Mas eu me exponho, eu digo claramente. A minha vontade deve prevalecer? Não. Agora eu te pergunto, fui destratado em alguma vez? Em absoluto. Fui retalhado? Em absoluto. Da mesma maneira, a presidente virou e falou assim, a nossa escolha é essa. Você escolhe outra, tome o seu lado. Isso é ameaça? Pelo contrário. Eu entendo isso como clareza. E vai ter, talvez, um dia que vai ter uma decisão que eu vou virar e falar, então, olha, presidente, Deus queira que não aconteça, que ela continue acertando muito mais do que errando. Mas se houver um dia em que, olha, eu vou por esse caminho, e o Guilherme ou qualquer outro conselheiro que tem um mínimo de autonomia discorde, vai votar contra, qual o problema? Entendeu? Agora, tem gente que não quer desagradar, eu concordo com você. Tem gente que não quer nem dar opinião. Tem gente que você vira e fala preto ou branco. O cara não sabe, ele tem medo de se expor. Ele tem medo de dizer, não, mas não pode ser cinza, não pode ser marrom. Não, é preto ou branco, entendeu? E a presidente Leila é assim. É certo, é errado, é o jeito dela. Eu não vou mudá-la. E nós, que outorgamos para ela o mandato, ela nunca escondeu a forma dela de administrar. Ela não está traindo em nada os discursos que ela fez. Ela é assim. E tem acertado e tem entregado para o Palmeiras. Amanhã, se ela por acaso se desviar, ou se ela não fizer as entregas, não tenha dúvida que os conselheiros e os associados vão se afastar da linha errada. Agora, por enquanto, quais são os erros? Qual é a decisão, Fred, que ela tomou de gestão que você, como setorista que está aí há 15 anos, tomaria diferente? Renovação do Abel, renovação de determinados jogadores, correr atrás de patrocínio, abrir mão e fomentar o feminino? É muito mais acerto do que erro, mas muito mais. Ah, mas eu contrataria o Olivério. Ok, é uma opinião. Ah, eu não vetaria jornalista em coletiva. Ok, é uma opinião. Ah, eu não cortaria ingresso. Tudo bem. Agora, no macro, tem que ser acertado muito mais. E o resultado está na bola. O resultado são os nossos títulos, as nossas colocações. Se tivesse errando tanto, o Palmeiras não estava onde está. Entendeu? Então, assim, isso eu falo com muita tranquilidade. Só aproveitar, assim, você, o que você pensa sobre os conselheiros que estão aí sem os ingressos? Você coloca como uma retaliação? E se você se sente, em relação a esses que não têm os ingressos, um privilegiado? Bom, a questão do ingresso ela tem duas formas de ser abordada. A primeira é um direito, e direito só nasce de lei. Não existe direito de boca. Então, há um caminho de requerer ao Conselho e que se mude o estatuto para prever
que conselheiros, diretores, babá, tenham direito a 1, 2, 3, 5, 10, sei lá quantos ingressos, e isso passa a ser um direito para todos. Não é assim que é previsto no nosso estatuto. Sim. O que nós temos é uma praxe, um hábito de uma oferta, logo então é um benefício, que começou com outros presidentes, diga-se de passagem, e a presidente Leila continuou. Maurício continuou 2 mandatos, Paulo 2 mandatos e Leila agora. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa de... Ela tirou e depois voltou, né? Vamos falar. Tirou, depois voltou. Sob o argumento da receita, que eu acho que é um argumento válido, tá? É ínfimo, é pouco, e eu fui contra. Eu até comentei, até com o presidente Paulo Bosi, um dia, se você tiver oportunidade, você pergunte para ele. Quando ela tirou, aquilo gerou um rebuliço, não consigo. E não é que é benefício, não, tá? Você pega amanhã o jogo aí, o ingresso custa R$120. É um valor substantivo? É, para algumas pessoas, mas para quem é sócio do clube, paga 200 e pouco, 500, mas não é esse o problema, tá? O que às vezes chateou os conselheiros é a possibilidade de você ter acesso à compra. Comprar para levar o filho, comprar para levar a esposa, a família, enfim. Isso é uma coisa que o pessoal reclamava. E na época eu falei, pô, mas é tão pouco, financeiramente falando, vale a pena restringir e causar um desgaste político e tal? Na época a resposta, olha, no momento a presidente está enxugando, nós estamos com uma dificuldade financeira, estamos cortando gasto em todas as áreas e, querendo ou não, isso é uma receita que o Palmeiras renuncia. Eu virei e falei, justo, ótimo. A coisa se estabilizou, eu não sei propriamente de precisar o mês em que nós aí equacionamos as despesas, os ingressos voltaram. Por pressão, por pedido, voltaram. Não teve nada a ver, por exemplo, quando se perdeu, quando no conselheiro, para conselheiro vitalício, o da oposição foi o primeiro eleito, não teve nem, foi coincidência essa mudança de postura. Você lembra-se dessa época? Eu não me lembro disso. Eu me lembro que foi suspenso talvez por um mês e pouco. Quem que foi o vitalício eleito da oposição? Agora eu não lembro, não vou lembrar o nome agora, mas ela teve algumas posturas políticas, né, de corte de costumes. Por exemplo, o banquete de aniversário, tal, entre outros, que os mais tradicionais reclamaram bastante. E aí, quando teve uma eleição para vitalício, que o primeiro colocado foi da oposição e não da situação, aí depois outros embates que se percebeu que houve uma satisfação, houve um contorno, né, uma mudança de rota para se não... que se ficou um certo temor, isso a gente conversando com as pessoas, que poderia se desprender algumas pessoas em virtude dos movimentos que foram feitos. Pelo menos essa mesmo. Eu sinceramente, eu não sei te dizer. Mas tudo bem, não tem nenhum problema. E eu posso te dar um outro exemplo, Fred, para você ver como às vezes a manipulação da informação é perigosa. Não por você, mas por os outros. Você pega exemplo da redução de vitalícios, tá? Nós caímos lá o número de cadeiras. Hoje, alguém nega que a presidente tem maioria absoluta no Conselho? Não, ela tem. Não. Só um detalhe que você tinha citado um pouco antes. Eu falei, inclusive, hoje no Esporte 9 com o Alex Miller, que falaram, com todo respeito, o Oswaldo Pascoal disse que a Leila Pereira corria risco de eleição. Eu falei, desculpa, Oswaldo Pascoal, mas a Leila Pereira hoje é eleita presidente do Palmeiras. Não tem nenhuma... Por tudo que aconteceu, ela é eleita presidente do Palmeiras e a gente que acompanha o dia a dia sabe disso. A gente sabe disso. Bom que tudo isso aqui está gravado. A internet é bom porque é memória eterna. Não é? Mas não tem problema. Não tem problema. Mas, agora, assim, você veja os como... ingressos, mas o que você sente? É retaliação, Guilherme? Você sente como retaliação? Não, eu não sinto como retaliação porque é direto. Retaliação, para mim, é alguma coisa que é escondido, que é covarde. Mas ela não mostra que quem fez o requerimento, quem questionou o contrato, perde o benefício? Você não acha que, pelo menos, não gera impressão para quem está de fora que é uma retaliação? Não, claro que gera. É claro que gera. E acho que, no particular, pode até ser que seja. O que eu quero dizer é o seguinte, é um direito que nós podemos dizer está errado, não deve ser exercido, mas hoje, na configuração estatutária do clube, é uma prerrogativa da presidente oferecer ingressos a quem ela quiser dentro de um determinado quadro. Então, você pode dizer para mim, olha, eu não faria isso. Eu, Fred, eu, Guilherme, também não faria. Mas eu não vou dizer que ela está usurpando o direito dela de fazer. Não há prerrogativa legal que autorize os conselheiros ou que garanta um direito ao ingresso, o que tem um benefício. Eu não faria. Eu não restringiria e deixaria até que comprasse mais ingressos, comprando. Dado nunca. Comprando. Eu faria isso. Agora, você utiliza o benefício, Guilherme? Você, como conselheiro, utiliza o benefício do ingresso ou não utiliza?
Utilizo. Aliás, sempre vou aos jogos com meu pai e meu irmão, que por acaso também são avantes, mas por conta da questão da reserva do setor, eu sempre compro na minha cota para que nós fiquemos juntos, porque o setor destinado ali aos conselheiros é travado. Então, mesmo eles tendo o direito de comprar, eles não conseguem comprar naquele lugar. E não faz sentido ir aos jogos separados. Então, a questão toda, para mim, eu acho que ela é muito menos sentimental, fidagal e passional, e muito mais jurídica. Vamos trabalhar o ingresso. É benefício ou é direito? Se for benefício, a presidente Leila está correta. Quer cortar, corta de quem quiser. Os critérios dela são dela. Eu posso concordar ou não. E já te antecipo que eu não concordo. Agora, é direito? Então vamos colocar em estatuto e vamos garantir. Faça uma reforma, submete-se à Assembleia Geral e isso passa a ser um direito válido, inclusive, com questionamento judicial. Eu vi lá quando o Pedro falou da questão da limitação do exercício do mandato, eventual socorro do judiciário. Não há, na minha modesta opinião, nenhum tipo de desrespeito a direito nenhum, até porque não há o direito, tá certo? A partir do momento que você coloca, não, isso aqui é um direito e não está sendo exercício, ok. O judiciário vai dizer, olha, gente, eu tenho coisa muito mais séria para lidar. O princípio da colegialidade é um clube se organiza como quer. Eu não vou ao Poder Judiciário dizer como é que tem que fazer, entendeu? Então, assim, desgaste político, retaliação, acho que toda essa argumentação é válida, mas não se está cometendo ilegalidade. Não se está cometendo ilegalidade. Não convidar os conselheiros para um evento do busto do César Maluco, você não acha pequeno demais, Guilherme? Eu acho, eu não sei como é que foram esses convites, eu mesmo não fui ao evento. Agora, mas foi convidado, você foi convidado. Fui convidado. E acho que foi um WhatsApp que foi disparado para todos. Eu não me lembro. Então, eu não sei. O grupo que está sem os ingressos disseram que não. Bom, tudo bem, mas isso foi público, porque foi para a imprensa, ninguém ia ser barrado. Aliás, o acesso de um conselheiro é restrito. Ele entra onde ele quiser, ele faz o que ele quiser. Bom, agora, a presidente é cobrada disso. Em relação ao César, Fred, eu vou trazer um fato aqui, e aí a gente remonta aquela colocação que eu fiz no início, da mistura, talvez, entre a pessoa e o cargo, não é? A presidente fez um resgate histórico, uma homenagem ao César, que lá atrás, no nosso centenário, por justamente se misturar o pessoal com o político, o pessoal com o cargo, o presidente Paulo Nobre cometeu uma das maiores injustiças com César Maluco, segundo maior artilheiro da história do Palmeiras, quando no banquete de 100 anos não o chamou para entregar a placa de homenagem. Por quê? Porque o César era cotado para ser o vice do Vladimir Pescamona, adversário 2 meses depois do Paulo. O que aconteceu? Esquece a instituição Palmeiras, esquece a história do atleta, vamos tratar de política. O que acontece? Todo mundo no palco recebendo placa, César Maluco embaixo na mesinha, quietinho, como se fosse um anônimo. Você quer demonstração maior de gesto pequeno, de gesto não institucional do que essa? Nós estamos falando de uma data única. Sim. 100 anos, nunca mais o Palmeiras vai fazer. E aí, o que acontece? Não apoio isso, não concordo. Exato. Mas um erro não pode justificar o outro, hein, Guilherme? Mas ninguém está justificando. Pelo contrário, a presidente resgatou a imagem do César, que é um dos maiores... Mas não chamou todo mundo. Ok, eu não sei se ela não chamou todo mundo, mas eu estou tomando a tua informação como verídica. Eu, mais uma vez, chamaria todos. E vai quem quer. Vai quem quer, vai quem se sente. Eu lamentei muito que eu não estava em São Paulo, não pude comparecer. Mas eu iria lá para prestar uma homenagem para um ídolo, para um companheiro de conselho, né? Foi o nosso companheiro de conselho, e um personagem vivo que a gente tem que fazer todas as homenagens pela sua história. Então, quer dizer, mas o ponto para mim, Fred, assim, a gente ficar discutindo coisinhas pontuais, não chamou pro evento do César, não deu ingresso, a gente volta naquilo que a gente falou no início, a mistura entre o pessoal institucional. Isso talvez aconteça com a presidente Leila, certamente em algum momento acontece, porque ela é humana. E ela própria falou na coletiva, eu erro. Ela falou, eu erro, e não tem problema de voltar atrás, eu mudo. Eu não tenho compromisso com o erro. O duro é quem diz que nunca erra.
É quem diz que nunca erra. Porque, E aí eu estou te apontando algumas coisas que, dependendo do enfoque, o erro é acerto e o acerto é erro. Para mim, muito mais importante foi o resgate histórico e homenagem feita ao César, que ele foi negada há 7, 8 anos, há 9 anos no caso, né, 2014, do que o não convite, e não é não impedimento de entrada, muito pelo contrário. não O não convite a esses conselheiros. Aproveitando, Mas, como você falou, um erro não justifica o outro. Só, aproveitando, você falou que confundiram a pessoa com a presidente. Aí foi perguntado sobre conflito de interesse. Isso não demonstra que pode existir o conflito de interesse da empresária com a presidente? E aí é uma coisa que sempre a irrita quando foi questionada. Você acha que não existe conflito de interesse no Palmeiras hoje, Guilherme? Eu acho que não existe conflito de interesse algum. Veja, a questão toda passa por dinheiro, não é verdade? A própria presidente falou que vai fazer uma concorrência para o patrocínio ao final do contrato dela, não é isso? Sim. Vamos aguardar que surjam propostas. E eu tenho certeza, até porque o Conselho vai estar fiscalizando, que a escolha vai ser a que melhor remunerar o clube, o melhor parceiro estratégico, não é? O Palmeiras não nasceu casado com a Crefisa, da mesma maneira que não nasceu casado com a Parmalat, nem com a Fiat, nem com a Samsung. São apoiadores, todos eles que ajudaram muito o clube em determinados momentos, e volto a dizer, somos o resultado o somatório de acertos e erros, não é? O que está se batendo muito na questão do avião, não é isso? Eu não sei se é esse o ponto que você quer chegar. Não, primeiro conflito de interesses em tudo, porque assim, a partir do momento que o contrato de patrocínio sempre se encerrou nos finais de mandatos da presidente, primeiro como conselheira, depois como presidente, isso não dá uma impressão, poxa, se ela, por exemplo, acontece, hoje não aconteceria, repito, acontece ano que vem, ela perde a eleição, ela tirar o patrocínio, não seria uma forma de mostrar que realmente não foi, ela não está lá só para ajudar o Palmeiras, é uma questão muito mais pessoal, porque assim, a Crefisa e a FAM ganhou muito com a imagem Palmeiras. Com certeza. Crefisa e FAM, a gente sabe muito bem, a Crefisa tinha horário na TV Globo, da Malhação até o jornal, até a novela da Globo, até a novela das 9. Era Crefisa patrocínio. Hoje já não tem mais na Globo, não é porque não está sem dinheiro, pelo contrário. Mas a exposição que hoje a empresa Crefisa tem no cenário nacional, em todas as emissoras, por causa do Palmeiras, ela não tem necessidade de injetar um valor muito alto, que é muito alto, esse horário, né, principal de uma televisão, e como a TV Globo, porque você já tem, entre aspas, quase que gratuita nas emissoras aí, né? Então, assim, você não acha, de certa forma... Gratuito não, né? Gratuito não. É pago e muito bem pago. Não. Fala gratuito é a exposição na TV. Você não paga... Mas tudo bem, mas até aí toda empresa que patrocina um clube de futebol tem. Sim, mas uma exposição que você não precisa gastar mais. É isso que eu quis falar. Você não precisa mais gastar na Globo, porque você já está passando na Globo pelo Palmeiras. Concordo, e isso vale para todos os clubes. Isso vale para todos os clubes, não é só para o Palmeiras. Para mim, Fred, o ponto é o seguinte: existe um patrocínio melhor que a Crefisa e esse patrocínio é barrado pela presidente? Aí nós teríamos um problema. Hoje, que eu saiba, do que eu converso com as pessoas do mercado, não houve nenhuma proposta melhor que a da Crefisa. E se essa proposta chegar, eu tenho certeza absoluta que de duas uma, ou a presidente cobre como patrocinadora, ou ela assina com outra empresa. Até porque ela é presidente do Palmeiras antes e no momento de ser patrocinadora. Como vocês bem pontuaram, o patrocínio hoje não é tão importante. Ele diz respeito a 15%, 20% da receita. Se sair a Crefisa, vem outra empresa que pague tanto ou mais, de acordo com o nosso momento esportivo, de acordo com a nossa visibilidade, de acordo com o posicionamento da nossa marca naquele momento. E eu posso garantir que interessados não faltarão. Agora, hoje, existem esses interessados? Há propostas na mesa da presidente? Eu não tenho notícia disso. Se tiver alguma proposta e a presidente então diga, olha, não, eu não vou assinar porque eu quero a Crefisa. Por que você quer a Crefisa? Porque eu sou a dona da empresa e também sou presidente do clube? Aí teríamos um problema. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, eles entraram no Palmeiras e colocaram dinheiro no Palmeiras no momento em que a nossa camisa, a nossa marca, estava em baixa em razão dos maus resultados esportivos. Graças à competência do presidente Paulo, graças à competência do presidente Maurício, graças à competência da presidente Leila, hoje o nosso patamar é outro, não é?
Eu não tenho dúvida que hoje a camisa do Palmeiras tem um valor muito maior do que tinha em 14, do que tinha em 12 e do que tinha em 2. Isso tudo resultado do quê? Do nosso resultado esportivo. Então, quer dizer, no meio do contrato, vamos romper ou não vamos? Essa é uma decisão. Agora, existe essa proposta? Eu não tenho notícia. Da mesma maneira que a questão da aviação. O Palmeiras paga para fretar voos, tá certo? Uma hora freta da Latam, outra hora freta da Gol, né? Pagamos. Não estamos pagando agora. Ah, mas o Palmeiras a Placar Linhas Aéreas, que é uma empresa recém-fundada, se beneficiaria da associação com a marca do Palmeiras. A primeira pergunta, houve essa associação? Houve. Tanto é que na hora que foi anunciado, que aliás a presidente utiliza muito o Globo.com para anunciar as coisas, sempre o Globo.com, tem um anúncio, Leila, avião do Palmeiras, e a presidente numa entrevista, a ESPN ao vivo, numa entrevista ela fala, perguntaram de reforço, mas vocês querem um reforço ainda com um avião desses? Sempre o Palmeiras deixou levar como avião do Palmeiras. Tanto é que tem o Lito, que faz podcast de avião, fez até um vídeo, falou com a Leila, fez até um vídeo, como seria desenhado, pintado com as cores do Palmeiras, e que a gente sabia que não ia ser, porque a Placar é uma empresa comercial, para fretamento comercial de aviões. Sim, mas assim, sempre foi transpirado que era avião do Palmeiras. Depois se corrigiu, porque o torcedor começou a cobrar. Poxa, foi gastar tanto no avião, e o dinheiro é da presidente Leila, ela usa como ela quer, e ela quis comprar um avião. Mas muita gente condicionou, ela gastou, o Palmeiras comprou avião e não comprou jogador. Tanto é que a presidente fala numa coletiva, o Palmeiras não teria dinheiro para comprar esse avião. Ela fala numa coletiva isso. Sim. Então assim, sempre transpirou que o avião era do Palmeiras. E na verdade não era. Para você ver o nível de desinformação. Então, quer dizer, a piadinha, o avião não entra em campo, o avião não vai jogar, que é coisa de quem não é palmeirense. Quem é palmeirense sabe que ter um avião à sua disposição é um ganho esportivo sem tamanho. Eu viajei com o Palmeiras algumas vezes, sala de aeroporto, gente querendo tirar foto, o cara filmando, o jogador dormindo ali, babando, o outro fazendo filme. Terrível. Não é muito melhor você entrar num voo, só você, não ter que passar por polícia, não ter que passar por alfândega, ir direto, ganhar tempo, ganhar 5, 6 horas dentro do voo e podendo fazer exercício, fazendo recuperação, assistindo preleção? Só um imbecil não verifica que isso é um diferencial enorme. Tanto é que as grandes equipes do mundo têm aviões, sejam elas do basquete, sejam do futebol. Então, quer dizer, isso é o que tem de melhor dentro do transporte de equipes esportivas. Mas ela não está ganhando uma divulgação de graça em virtude do Palmeiras, ela não ganha? O que ela está dando em contrapartida para o clube? Não tem valor também? Você acha uma exposição... Eu não sei mensurar. É muito maior a exposição publicitária do mas, que o que ela... Fred, se eu entrar agora na internet, eu consigo comprar uma passagem aérea da Placar? Não, ainda não está liberado para comprar. Eu estou falando. Então, que ganho que tem? Fretamento de avião. Segundo a presidente mesmo disse, vários outros clubes já procuraram para utilizar o avião da Placar Linhas Aéreas. Isso aí não é divulgação? Se vai fazer a custo de manutenção, a custo de taxa aeroportuária, tá certo? E você vai conseguir fretar um avião por menos do que se pratica a Gol, a TAM ou qualquer outra companhia, se for fretar, eu não vou procurar? Claro que eu vou procurar. Mas como as pessoas ficam sabendo? A escolha não vai ser. Mas porque como as pessoas ficam sabendo, Guilherme? Não é através de... Fred, você acha que um cara, ou uma empresa, ou um clube que freta um avião, ele vai fazer porque é o avião que serve ao Palmeiras? Você acha que alguém faria isso? Se fosse passagem aérea no varejo, não, eu tenho opção de comprar em A, B e C, vou comprar na Placar, porque a Placar é patrocinadora do Palmeiras e eu quero ajudar meu clube. Ok. Nós estamos falando de um mercado extremamente restrito. Quem são as pessoas, as empresas que fretam aviões no Brasil? São pouquíssimas, não é no Brasil, é no mundo. Mas e você acha que mas ela está explorando o nicho? Ou quem quer que seja, é um diferencial na escolha? O cara vai ver preço, o cara vai ver disponibilidade do avião e o cara vai ver autonomia da aeronave, conforto. Ele quer saber se o Palmeiras... Guilherme, só que o avião não vai ficar exclusivamente com o Palmeiras. Claro que não. O do Barcelona é Barcelona, do Arsenal, da NBA e da NBA. Eles pagaram por isso. E eles pagaram por isso. Mas não é isso. Mas são diferentes, né?
Exato. Hoje, talvez nós cheguemos lá. Agora, hoje, o Palmeiras tem outras prioridades, como contratar jogadores, mexer no clube social, enfim, fomentar esportes paralímpicos e olímpicos, ok. Agora, se amanhã a gente chegar no ponto de falar, não, temos aqui um caixa de 250, 300 milhões, vamos comprar um avião, bárbaro, não precisamos mais do avião da presidente Leila. Agora, se ela está graciosamente ou a preço de mercado emprestando e disponibilizando um avião para o clube, qual é o problema? O Fred, foi exatamente na época que o pessoal falou lá atrás, porque também tem muita coisa. Quando o presidente Paulo Nobre emprestou dinheiro para o Palmeiras, quando o Palmeiras tinha dificuldade de crédito para equacionar as finanças, não é verdade? O que ele fez? Tira o spread bancário, eu ofereço para o Palmeiras o empréstimo na mesma taxa do que eu teria se eu investisse o dinheiro. Ele perdeu R$1? Não perdeu. Ajudou o clube? Muito. Havia conflito de interesse ali? Ele assina pegando o empréstimo, ele assina contratando o empréstimo. Eu vou dizer que é conflito de interesse nisso? É claro que não há. Ele agiu para beneficiar e ajudar o clube. E graças a Deus e a competência dele e de todos que o sucederam, isso deu certo. Mas ele não emprestou para assim, a empresa tal que está fazendo isso, a empresa tal que está pagando isso. Pior foi ele. Né? Pior foi ele. Foi ele. E até hoje ele ostenta esse título de um presidente que praticamente nunca errou, e errou demais. Não só ele errou, como todos os outros erraram. Muito porque a narrativa, a ideia que se construiu é de que era um mecenas, um abnegado, e não foi nada disso. Ele fez uma relação comercial, ajudou demais o clube, e ninguém vai negar. Ninguém vai negar. Só um ingrato, ou um desinformado, ou um mau caráter faria isso. Agora, é o mesmo caso do avião. Amanhã, não tenha dúvida, olha, custa 500 para fretar para o Palmeiras. Aparecer alguém querendo pagar 1.000, a presidente é empresária, sobretudo. Ela vai alugar para quem? Ela deve alugar para quem paga 1.000. Ela tem que ver o lucro da empresa dela. Agora, enquanto isso não acontece, enquanto a Placar não é uma empresa de fretamento conhecida nacionalmente, enquanto tem uma aeronave e não tem 30, qual é o problema? Mas você pedir explicações sobre como funciona, como que é, se tem alguma proposta, se é mais barato, isso você não acha válido? Claro que é válido. É claro que é válido. É muito válido. E é engraçado, o único ponto, mas aí ficaram falando de conflito de interesse, que é uma expressão vaga. O conflito de interesse tem que ser demonstrado. Olha, houve ganho, houve prejuízo para o clube, houve manipulação, houve preferência. Isso é conflito de interesse. Resultado, não é intenção. Resultado. E ninguém aponta o conflito de interesse na prática. Foi o que eu te falei. Tem patrocínio melhor que o da Crefisa? Não tem. Se aparecer, assina. Tem avião mais barato do que o da Placar? A princípio não pagamos. Não tem. Se tem, aluga com a Gol, aluga com a Latam. Qual o problema? A presidente não vai fazer isso. Ela não tem a loucura de fazer isso, porque ela sabe que ela está sendo fiscalizada. Está sendo fiscalizada internamente e externamente. Nós temos 20 milhões de torcedores, como você bem falou. Hoje você mal acabou de palitar os dentes, tem gente já apostando, todo mundo sabe. Ninguém esconde hoje nada de ninguém. Os contratos estão na internet, tem vídeo, tem tudo. Então, quer dizer, não vai acontecer isso. Mas não vai acontecer isso. Você não tem acesso ao contrato da Crefisa, da FAM e da Placar. Você tem o acesso, você? Não tenho. Até porque, veja, com a Placar, e é isso que eu ia falar do questionamento. O ponto, para mim, mais central, que não foi questionado, é o seguinte. O Pedro, na entrevista a você, talvez mencione isso meio en passant, mas ele fala, nós temos um ativo de quase R$1 bilhão viajando. Nosso elenco vale isso. Não é? Numa fatalidade, numa tragédia, temos um seguro que cubra as perdas das vidas humanas e do patrimônio desportivo? Ao viajar, aí não é só com a Placar, com qualquer uma das empresas que fretam, temos. Ótimo, vamos lá. Vamos contratar e vamos viajar. Não temos. Isso não foi questionado. Esse, para mim, é o principal ponto. E tem? Hã? E tem? Não sei, eu não tenho acesso ao contrato, até porque o contrato... E não é importante porque, assim, o caso Lamia mostrou... O Fred, houve contrato. Não houve contrato ainda. A presidente deixou bem claro. O Palmeiras fez 2 ou 3 viagens, ainda às expensas dela. A hora que for celebrado um contrato formal com a Placar Linhas Aéreas ou com qualquer outra empresa de fretamento, vão ter cláusulas, vão ter sanções, vai ter tudo que um contrato tem. No momento não existe. Em relação ao seguro que você citou,
não teria que já ter, porque já está voando. A Óbvio, Lamia não, velho, pode se incrementar. Um seguro existe. Até porque, por exemplo, o Palmeiras, nenhuma companhia aérea e nenhum país admite, pouquíssimos, por exemplo, tinha uma situação do Palmeiras viajar para a Venezuela, não sei se você sabe, não tinha seguro. As seguradoras não cobriam a descida lá. Óbvio que o avião tem seguro. Eu não sei os detalhes da pólice do seguro, mas é claro que ali está contemplado o valor da aeronave, indenização para as eventuais vítimas, tudo isso tem. Faz parte do mercado aéreo, não é? Agora, eu não sei te dizer, se você me perguntar qual que é o valor por vida, qual que é o valor estimado do elenco, não sei, mas com certeza tem o seguro. Agora, não é nada que nós não possamos melhorar, faz uma outra apólice, aumenta valores, eu acho bárbaro, nós temos que proteger o patrimônio do clube. Olha o que aconteceu com a Chapecoense, tragicamente. Olha onde está a Chapecoense, que era um time em ascensão, graças a uma contratação ruim, olha só onde o clube foi parar. E, aliás, não está pior porque o Palmeiras ajudou muito, né? Isso também é uma coisa que tem que ser dita e que pouca gente diz. Guilherme, eu já estou na parte final e vou pedir para você mais. Já estão com 1h35. Vamos fazer agora curtinho, por favor. Você que manda. A presidente citou a organizada como um câncer. Certo. Você acha que as organizadas do Palmeiras, porque ela generalizou, ela não falou essa aqui, não, ela generalizou. Você acha que são um câncer? É um câncer a organizada no Palmeiras? Para o Palmeiras ou para a sociedade? Não, ela falou no geral, né? Que é um câncer no futebol, ela disse. Você acha que a organizada é um câncer no futebol? Eu vou te falar uma coisa, procurar ser rápido. Eu tenho muita suspeita do torcedor que ganha dinheiro para torcer. Para mim, torcedor organizado é o seu Francisco que eu conheci aqui no Shopping Bourbon, que há 2 ou 3 anos queria assistir um jogo do Palmeiras. E sabe o que ele me falou que ele fazia? Ele estava juntando dinheiro, na época o ônibus era R$3,60. Durante 2 meses, ele estava voltando para casa a pé para poder juntar o dinheiro e comprar um jogo. E tinha lá o calendário, era um jogo contra o América Mineiro. Isso, para mim, é torcedor organizado. Esse torcedor, para ele, tudo. Para aquele que recebe para torcer, não tem profissão, ganha dinheiro com torcida, para esses, nada. Essa é a minha postura. Tá? Essa é a minha... Mas câncer, não. Câncer, eu acho que não, porque é uma palavra pesada que, como você bem falou, não se usaria para situação nenhuma. Talvez a presidente tenha exagerado, normal. E, aliás, essa palavra é usada para se referir a ex-presidentes nossos, inclusive por gente da imprensa. Você sabe de quem eu estou falando? E é usada dessa maneira. E aí não houve reprimenda. Nós estamos falando de uma pessoa. Você tem ideia do peso que é para uma pessoa ouvir que ela é um câncer? E ninguém se emociona, ninguém se revolta com isso. E essa expressão é usada inúmeras vezes para falar dessa pessoa. Até hoje. Infelizmente. Então, só respondendo, não acho que a torcida uniformizada seja um dos maiores males do Brasil, mas com certeza não se coaduna ao momento do futebol brasileiro hoje. De arenas, ingressos caros, direitos de televisão, jogadores ganhando 2, 3 milhões. Enfim, acho que não é por aí. Normalmente, e para encerrar, a gente podia conversar várias horas, mas não fica muito longo também. E fica um convite para uma próxima aí, Guilherme. Vamos marcar. Ultimamente, o conselheiro está sendo rotulado. Ele faz em troca de pizza, ele faz em troca de um camarote no estádio, ele faz em troca de viajar no avião da presidente. O que você pensa sobre isso? Você está perguntando se isso acontece hoje? Isso acontece hoje e esse rótulo está sendo falado. A gente ouve, a gente lê. Esse vende por uma causa de pizza. Se vende por causa de um cargo. Eles para ir no estádio, no camarote da presidente, ou ir no camarote da presidência, né? Não é da Crefisa, da presidência. Quer estar no avião, quer viajar junto, como foi para Campinas, onde não podia a torcida, e teve um ônibus de conselheiros no Palmeiras, lá no Brinco de Ouro, no jogo em Campinas. O que você pensa sobre isso? Eu acho que é uma lástima, uma tristeza. Acho que é algo que aconteceu, acontece e acontecerá. Sempre. Porque foi aquilo que eu te falei. Tem gente que não tem valor, e quem não tem valor se vende por qualquer coisa. E isso não é exclusividade do Palmeiras, isso é exclusividade de qualquer organização. Se você for num sindicato, num clube esportivo, numa entidade política, num partido político, isso acontece em todo lugar. Aonde tem poder, aonde tem concentração de riqueza, aonde tem possibilidade de benefício, tem gente que se encosta para tirar uma casquinha, para ganhar alguma coisa.
Isso acontece no Palmeiras? Acontece. Essas pessoas são relevantes? Totalmente irrelevantes. Vão passar e vão ficar do tamanho da insignificância delas, esquecidas na hora que vier outro presidente, seja Leila, seja qualquer outro, e vão sempre existir, entendeu? E é difícil até a gente dar nomes, porque não tem expressão, não significam nada, entendeu? Agora, momentaneamente podem dar um apoio político? Podem. Momentaneamente podem ir para as redes fazer crítica ou apoio? Podem. É massa de manobra. Isso acontece, entendeu? E acontece em todo lugar. Acontece em todo lugar. Não é exclusividade nossa e também não é responsabilidade da presidente. Vamos deixar bem claro. Tá. Mas ela não se aproveita disso para ter mais gente próxima? Você acha que ela não pode se aproveitar disso? Oferecer tudo isso que eu citei, que as pessoas falam, para também ter as pessoas próximas? Fred, você se aproveitaria se você tivesse essa prerrogativa? Eu aproveitar? Eu não faria isso. Eu tenho uma conduta nisso. Eu não faria isso. Eu ia no Palmeiras, só para você entender. O Palmeiras oferecia lanche aos jornalistas, aos setoristas. Eu não comia o lanche por um princípio. Porque um dia, um assessor que chama-se José Isaías, trabalhando no Palmeiras, um dia jogou na cara, dizendo que o Palmeiras não podia reclamar do Palmeiras, tinha o melhor lanchinho do Brasil. Então, para não ter que ouvir isso, e por princípio, eu nunca peguei o melhor lanchinho do Brasil, eu nunca peguei. Tá. Entendeu? Então, assim, aí eu vou te falar, você era regra ou era exceção? Não, eu acredito que seja exceção. Até tem gente que acha que eu era bobo, né? Mas, assim, então vocês preferia isso. Você está respondendo a minha questão. Você está respondendo a questão que você me fez. Isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. E a última mesmo, que eu vou ter que encerrar, já são 1h40 de entrevista. Você acredita que a presidente Leila Pereira saiba a história do Palmeiras? Por que eu pergunto? Porque para muitos, a coletiva também, muitos acreditaram que ela só cita sempre de 2015 para frente. O que aconteceu antes parece que foi algo que não representou a história. Parece que o Palmeiras só teve o 2015 como glórias. Assim, e eu vi de muita gente, e a percepção nossa também, por acompanhar tanto tempo o Palmeiras, saber da história. Eu, como setorista, tenho que saber a história, até para entrevistar as pessoas. Eu tive a honra de ser o último a entrevistar Antônio Sérgio, o maestro do hino do Palmeiras, o autor do hino do Palmeiras. Foi a última pessoa, né? Ele depois de 3 meses acabou falecendo, mas em vida, a última pessoa a entrevistar ao Antônio Sérgio fui eu. Então, assim, você tem que saber a história. Você acredita que a Leila Pereira conheça a história do Palmeiras? Eu não tenho dúvida que ela conhece. No entanto, ela conhece muito menos do que eu conheço, conhece menos do que você conhece menos do que o Jota conhece menos do que o Galúpolo conhece. Por um simples motivo. E ela diz isso. Ela não é de uma família palmeirense. Ela se tornou palmeirense no momento em que ela casa com José Roberto e se apaixonou e começou a acompanhar o Palmeiras tal. Diferentemente de mim, que sou filho de palmeirenses, neto de palmeirenses, sócio, a apropriação da história do Palmeiras se deu para a minha família, e talvez para a sua, não sei, ou por uma questão profissional, de forma natural. A presidente foi se dedicar e vai aprender, e a história está à disposição de qualquer um que queira ler, não é? Esse é o lado bom. O que aconteceu ontem, qualquer um pode aprender. Ela vai, sem dúvida, se aprofundar cada vez mais conforme ela for vivendo e convivendo com pessoas. Agora, ela teve, por exemplo, a grandeza de fazer resgates históricos, como eu citei do César, que outros presidentes, que são muito mais palmeirenses que ela no quesito tempo e no conhecimento histórico, não tiveram a grandeza de fazer. Então, nesse sentido, eu te digo que ela conhece a história do Palmeiras e, em momento nenhum, envergonhou a história do Palmeiras. Refuto frontalmente a afirmação do PVC de que ela cuspiu na história do Palmeiras. Em nenhum momento ela fez isso. Agora, é natural que ela tenha uma maior ênfase a partir do momento em que ela começa a viver o clube. Isso foi quando? 2014. Por quê? Porque ela passou a viver o dia a dia do clube e porque ela também estava diretamente relacionada com patrocinadora. Isso quer dizer que ela está negando a história? Isso está querendo dizer que ela está tentando reescrever a história? Não, muito pelo contrário. Ela está trazendo a memória que era possível dela ter a hora que ela começou a viver o clube. E ela vai escrever a história do Palmeiras. Ela está escrevendo a história do Palmeiras. E vão caber a outros contar tudo isso que a gente está aqui debatendo. O tempo é o senhor da razão. E ele vai fazer justiça a todos. Eu tenho certeza disso. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no Bola Não Para. Foi 1h40, mais que o Pedro Horta e mais que o Genaro. Eu te falo isso. Até somando os dois, tá? Só para você saber. Então pronto, aí, tá feita a justiça. Deixa eu só aproveitar e mandar um enorme abraço para o Pedro, que é um amigo muito querido, uma pessoa muito ponderada, que eu tenho muito respeito e muito carinho. Da mesma maneira ao Genaro.
Eu votei pela penalização do Genaro, e um dia você vai ter a oportunidade de perguntar para ele. E falei, Genaro, com muita dor no coração, eu vou votar para te apenar. Mas eu vou te dizer uma coisa, você merece todo o meu respeito, porque nesse episódio você foi o único cara, dentre todos os responsáveis, que botou a cara, botou teu nome e se colocou para ser unido. E isso, para mim, é de uma grandeza. O meu respeito e a minha admiração por você vão ser eternos. E aí ele virou para mim e falou, olha, inclusive na padaria Basilicata, você pode até falar isso para ele, fazer o merchan aqui, eu não tenho nada a ver com a padaria, mas só para registrar o local. E ele falou, Guilherme, entendo plenamente, te respeito por você me explicar o seu voto, porque eu teria muita dificuldade em aceitar, já que você sabe tudo o que aconteceu. Eu falei, eu sei exatamente tudo o que aconteceu, mas infelizmente o teu pescoço é o que foi oferecido, e esse episódio não pode passar em branco. E aí ele foi apenado de forma incorreta, foi reformado, o resto tudo você sabe. Mas eu queria deixar aqui o meu registro do meu respeito pelos dois, meu carinho pelos dois, e torço muito para que nós estejamos cada vez mais próximos para fortalecer o Palmeiras. Volto a falar, nossos adversários estão fora, eles não estão aqui dentro. E é preciso que as pessoas entendam isso. Com o Guilherme Mendes fizemos aí o A Bola Não Para, né? E espero que você tenha gostado. Você pode opinar aí, tem o chat, você pode deixar a sua opinião. Eu agradeço a todos que participam. E a gente está sempre aberto, a Bola Não Para, conversar com todos do Palmeiras, independente da corrente. Quer falar da situação, quer falar da oposição, o A Bola Não Para está sempre à disposição, como sempre foi, desde a minha conduta lá no Jovem Pan e até hoje, né, como eu sigo aí acompanhando o Palmeiras. Um abraço a todos, muito obrigado.